condições do direito. O que é que nós podemos esperar do direito, para onde o direito está indo e coisas do gênero. Para vocês terem uma pequena ideia da importância dessas perguntas que a Raíssa levanta, eu gostaria de começar fazendo duas observações absolutamente primárias, quer dizer, no sentido de iniciais, não é? Primárias no sentido de primeiras. Primeiro é o fato de que hoje as estatísticas mostram que quando nós olhamos os litígios na sociedade brasileira, no Brasil, no mundo contemporâneo brasileiro, não são mais os indivíduos que litigam. Quer dizer, hoje o número de pessoas físicas que litigam é inferior ao número de pessoas jurídicas que litigam. Quer dizer, nós estamos tendo cada vez mais uma litigância de pessoas jurídicas e não necessariamente um crescimento da litigância de pessoas físicas. Segundo, quando nós olhamos os litígios, nós vamos perceber que esses litígios envolvem negócios de todos os níveis possíveis e imagináveis, problemas de saúde pública e problemas de saúde com planos privados e hospitais privados, problemas de segurança pública e meio ambiente e questão climática. E quando nós olhamos, não é, os conflitos e verificamos quais são os conflitos mais intensos, os conflitos mais intensos, 2/3 dos conflitos que tramitam nos tribunais brasileiros envolvem questão de contratos, diferentes formatações contratuais, envolvem dívidas, envolve falências, envolve fusões, envolve patentes. Quer dizer, envolve, em outras palavras, o mundo dos negócios, o ambiente dos negócios. É isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essa é a primeira questão, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Quer dizer, quando nós olhamos a litigação numa sociedade como a brasileira, a mim me surpreende, em função da desigualdade social, que nós não tenhamos o número de litígios interindividuais num número maior do que os litígios do mundo dos negócios, do espaço negocial. E no espaço negocial, o que nós verificamos é, basicamente, não é? Os conflitos são de negócios entre empresas, saúde pública e saúde privada, segurança pública, meio ambiente e questão climática. Mas quando nós olhamos quantitativamente, o grosso, 2/3 dos litígios envolvem dívidas entre pessoas, mas também e principalmente dívidas bancárias, dívidas em que pessoas físicas devem, porque compraram um automóvel, compraram alguma coisa à prestação, com bancos, com pessoas jurídicas. Falências e concordatas, fusões e patentes. Né? A questão das patentes também continua sendo muito demandada nos tribunais. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que no momento em que a Raíssa levanta essas perguntas, eu tenho de lembrar que esse nosso momento, quer dizer, o momento de todos nós juntos, é um momento de transformações profundas, de transformações estruturais absolutamente profundas. Quais são essas transformações estruturais? Eu vou trabalhar, basicamente, com 5 transformações que me parecem fundamentais para a gente poder entender para onde vai o direito. Em primeiro lugar, eu falo nas transformações tecnológicas. Em primeiro lugar, eu falo na transformação das diferentes tecnologias de comunicação, tecnologias de serviços, tecnologias de produção, tecnologias de logística e coisa do gênero. Em segundo lugar, eu falo num processo de transformação estrutural de natureza econômica. Em terceiro lugar, eu falo num processo de transformação estrutural do sistema político. E, em quarto lugar, eu falo do ponto de vista de uma transformação estrutural, do ponto de vista sociológico. E, por fim, eu falo de uma transformação estrutural do ponto de vista cultural. Todas essas transformações, todas essas revoluções que eu menciono, a tecnológica, a econômica, a sociológica, a política e a cultural, elas se dão simultaneamente. E na medida em que, embora elas tenham velocidades diferentes, embora elas tenham as suas especificidades, elas interagem entre si. Essas transformações tecnológicas interagem com as transformações econômicas, que, por seu lado, interagem com as transformações sociológicas, que, por seu lado, interagem com a transformação política, que, por seu lado, interagem com a transformação cultural, que, por seu lado, interage com a transformação tecnológica. Quando nós olhamos cada uma dessas características, cada uma dessas transformações, nós vamos perceber quais são as suas especificidades. E a primeira das especificidades na revolução tecnológica, na transformação tecnológica,
é a aceleração do tempo. Quer dizer, nós vivemos numa relação de tempo que é muito diferente do tempo da minha infância. Não é? Hoje nós trabalhamos cada vez mais com um tempo acelerado. É o tempo das plataformas digitais, é o tempo das decisões do sistema financeiro online, é o tema das, é a questão da decisão financeira online, é a decisão em tempo real. Quer dizer, nós trabalhamos o tempo todo, hoje, no sistema financeiro, com tempo real, com tempo online, graças às plataformas digitais. Isso acelera profundamente o tempo. Quer dizer, o tempo do sistema financeiro, o tempo do sistema de serviços, é um tempo completamente diferente do tempo do judiciário, do tempo do processo civil, do tempo do processo tributário, do tempo do processo penal, do tempo do processo trabalhista. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que a relação de tempo na economia mundial é uma relação de tempo muito mais acelerada do que a relação de tempo que nós temos no âmbito do direito. E isso, evidentemente, tensiona a relação entre sociedade e litígio social, por um lado, litígio social, litígio econômico, litígio cultural, litígio político, por um lado, e o judiciário, a instituição do judiciário, por outro lado. Trabalhando, não é, numa pesquisa já há algum tempo, eu venho estudando cada vez mais como o sistema econômico cada vez mais se desconecta, ele critica, ele se desconecta do sistema judicial. Embora eu diga a vocês que os litígios que nós temos são litígios em matéria de dívidas, contratos, falências, fusões e patentes, além de negócios, de saúde, de segurança, meio ambiente e questão climática, o que eu não disse é que quanto maior é a empresa envolvida nesses conflitos, menos ela procura o judiciário, mais ela tende a buscar a mediação, mais ela tende a buscar a intermediação, mais ela tende a buscar a arbitragem, porque ela não confia no judiciário. Primeiro, o processo do judiciário é excessivamente lento, o processo do judiciário é excessivamente generalista e muito pouco técnico. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, basicamente, é que o processo na justiça é um processo conduzido por juízes e por operadores jurídicos que não têm conhecimento técnico nesse mundo dos negócios, que não têm conhecimento técnico em matéria de formatação dos contratos mais sofisticados das empresas mundiais que vêm para o Brasil, que têm uma enorme dificuldade de lidar com falências de grandes grupos empresariais e que têm enorme dificuldade de entender como é que se dão as fusões, e, ao mesmo tempo, também tem uma enorme dificuldade de entender as questões relativas a patentes. Não é? Então, vejam bem, quando nós olhamos, por exemplo, as estatísticas, os números do Banco Mundial, que recomendam reformas judiciais, que recomendam que o governo brasileiro acelere a reforma do judiciário, acelere a reforma do Ministério Público, acelere a reforma do nosso arcabouço jurídico. Quando nós olhamos essas pesquisas, isso fica mais ou menos claro, né? Como é que nós estamos vendo hoje uma fuga das grandes empresas das instituições de direito, como é que elas estão fugindo das instituições de direito nacionais, como é que elas estão fugindo do judiciário brasileiro, elas estão buscando cada vez mais arbitragem, ou então elas estão buscando operacionalizar e formalizar os seus negócios em outros países. Quer dizer, são empresas mundiais que operam no Brasil e que vão comprando, vão fazendo, promovendo fusões e incorporações, mas a assinatura, a formalização jurídica se dá em países onde nós vamos ter muito mais a prática do direito. Cortou o som, professor. Está sem som. Meu som voltou. Ele está caindo. Eu vou pedir agora você. Sim. Então, o que eu quero dizer, voltando então a esse último segundo que eu estava falando e caiu, o que eu gostaria de dizer é que nós estamos percebendo uma fuga das empresas. As empresas querem segurança jurídica. As empresas querem juízes que entendam efetivamente do âmbito dos seus negócios. Querem juízes que tenham uma formação interdisciplinar entre direito e economia, entre direito e globalização, entre direito e sistema financeiro, entre direito e complexidade socioeconômica. E o que nós temos hoje são juízes com uma formação generalista, juízes com uma formação jurídica, juízes com uma formação no Brasil fortemente condicionada por uma visão de mundo franco-românica, quando cada vez mais o que nós verificamos é uma tentativa, não é? Por parte das pressões do Banco Mundial, por parte das pressões do Fundo Monetário, por parte das pressões do Banco de Compensações Internacionais, por parte das pressões da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de uma anglo-saxonização do direito em escala mundial para dar o suporte necessário para uma economia que se globalizou.
Vejam alguns exemplos que o Banco Mundial e a OCDE nos dão. Esses exemplos são tirados do Banco Mundial, dos relatórios do Banco Mundial. O Brasil tem, segundo o Banco Mundial, um dos maiores prazos do mundo para a resolução de disputas comerciais na justiça. O Brasil fica atrás da Índia. A Índia demora para resolver um problema judicial na área de negócios 47 meses. O Brasil demora 24 meses. A França demora 11 meses. A Nova Zelândia demora 7 meses. E Singapura demora alguma coisa como apenas 5 meses. Não é? O tempo de registro de uma patente, de uma inovação científica no Brasil é 4 vezes o da Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, se eu tiver a possibilidade de patentear uma inovação tecnológica no Brasil, ela vai demorar no Instituto Nacional de Patentes, no INPI, ela vai tramitar, ela tem um tempo de tramitação média de 95 meses. Na União Europeia é de apenas 48 meses, nos Estados Unidos de 32 meses, na Alemanha de 26 meses. O comércio exterior também é afetado pela lentidão dos trâmites portuários. Para vocês terem uma ideia do que eu quero falar, em matéria de importação, não é? O tempo de liberação de cargas no porto, por exemplo, de Santos ou do Rio de Janeiro, não é alguma coisa em torno de 17 dias. Não é? No México é de 12 dias, na Holanda é de 6 dias, em Singapura é de 4 dias. No que se refere às exportações, ele é de 13 dias no Brasil, 12 dias no México, 6 dias na Holanda e 5 dias em Singapura. E por aí vai. Quer dizer, na medida em que nós vamos percebendo esses relatórios do Banco Mundial, nós vamos entendendo por que razão, não é, as grandes empresas mundiais que operam no Brasil estão fugindo do judiciário, estão fugindo do direito positivo, estão fugindo dos operadores jurídicos, ou formalizam os seus negócios lá fora, ou trabalham com técnicas de arbitragem aqui dentro. Não é? A Selma Lemes, que é talvez uma das mais importantes pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas na área de arbitragem, tem publicado ano a ano, isso é disponibilizado pelo site da Fundação Getúlio Vargas, é só colocar GV Arbitragem Selma Lemes, e vocês vão perceber a velocidade brutal do crescimento da arbitragem no Brasil. Não é? Quando eu falo nos custos de transação econômica, não é? Nos custos de transação econômica, o tempo que eu demoro para abrir uma empresa, o tempo que eu demoro para fechar uma empresa, o tempo que eu demoro para fazer a prestação do imposto de renda da pessoa jurídica, o tempo que eu demoro para obter, digamos, certos atestados negativos, não é? De que eu sou um bom pagador do INSS. Vejam bem, na Austrália, para abrir uma empresa, nós temos uma demanda de 3 dias, não é? E para fechar uma empresa, 1 ano. Nos Estados Unidos, nós abrimos uma empresa em 5 dias e fechamos uma empresa em 1 ano e meio. Na França, nós demoramos 8 dias para abrir uma empresa e para fechar a empresa demoramos 1 ano e 9 meses. No México, nós demoramos 8 dias para abrir uma empresa e 1 ano e 8 meses para fechá-la. Na China, demoramos 13 dias para abrir uma empresa e 2,4 anos para fechar essa empresa. No Brasil, nós demoramos 152 dias para abrir uma empresa e 4 anos para fechar essa empresa. Isso significa, portanto, que nós temos uma forte pressão do ponto de vista das empresas no sentido de fugir do Brasil e, nesse sentido, o que nós percebemos nesse sentido é que essa aceleração do tempo tira a competitividade da economia brasileira num contexto de globalização econômica. E é claro que essa perda de competitividade se deve àquilo que saiu recentemente, saiu na sexta-feira, eu fui lendo isso na sexta-feira para o Rio de Janeiro, numa reunião na Fundação Getúlio Vargas, em que o jornal Valor mostrava que está se agravando no Brasil o problema do custo de transação, está se agravando no Brasil o problema, vamos dizer, da incompatibilidade entre a aceleração do tempo na economia e o tardiamento do tempo, o tempo mais lento no universo jurídico, no universo judicial. No caso do sistema econômico, no caso das transformações do sistema econômico, qual é o problema que nós temos aí? O problema que nós temos aí é que, à medida em que o tempo está ligado com o tempo, à medida em que o tempo vai se tornando cada vez mais curto, e aí nós vamos ter de lembrar aquilo que eu dizia nas minhas aulas sobre o processo schumpeteriano de destruição criadora, o que eu quero dizer é que, na economia, o que nós vamos perceber,
claramente é que quem não corta custo, não é, vai perdendo a sua posição relativa no mercado. Hoje, o que decide a posição relativa de uma grande empresa mundial no mercado globalizado é a tecnologia, é a qualidade do produto e o preço do produto. Ele tem de reduzir, as empresas têm de reduzir esse preço cortando custos, procurando substituir trabalho braçal por trabalho computadorizado ou por robôs, etc, etc, etc. Quem não faz isso, quebra, não é? Portanto, há um momento que a economia política vai dizer, as pessoas, as empresas, melhor dizendo, vão reduzir custos até o momento em que elas não têm mais de onde cortar custo. Nesse momento, ou elas criam um produto novo, ou elas quebram. Essa lógica, ou eu crio algo novo, porque eu não tenho de onde cortar custo, ou eu inovo, ou eu quebro, isso vai fazer com que a velocidade do surgimento de novas tecnologias vá diminuindo, o tempo de vida útil de uma tecnologia vai diminuindo. O tempo de uma tecnologia, quando ela é descoberta, quando ela é comercializada no mercado, ela vai durando cada vez menos, Só para vocês terem uma ideia do que eu gostaria de dizer, eu acho que eu não tenho aqui, infelizmente, eu não tenho aqui, tinha posto aqui a questão de alguns minutos atrás, mas eu, sem querer, eu derrubei isso aqui. Hoje a mesa está muito cheia. Mas, basicamente, o que eu quero dizer é que, por exemplo, vocês vão ter, em algumas áreas das engenharias, a possibilidade de rodar uma tecnologia nova a cada 2 anos. Em algumas áreas dos serviços bancários, vocês vão ter a possibilidade de rodar uma nova tecnologia a cada mês, ou seja, aquilo que o Bradesco lança como uma coisa nova hoje, o Itaú pode lançar uma coisa melhor ainda mais à frente. Vejam, a velocidade que nós saímos do disco de acetato para o CD de vinil, do CD de vinil para o disco de vinil, depois do disco de vinil para o CD, e agora para essas novas plataformas digitais, nós vamos percebendo que o tempo é cada vez mais rápido de descoberta de algo novo. Vejam o tempo que nós temos, as descobertas que nós temos tido ao longo dessas últimas 2 décadas do século XX. O que eu quero dizer é que isso deixa, não é, claramente um problema para a indústria. Se a tecnologia tem um prazo de vida comercial útil pequeno, porque a concorrência é muito forte no mercado globalizado, isso vai gerar um problema. Qual é o problema? Quem é que financia a empresa para desenvolver tecnologia? São os bancos. Quem é que financia a empresa para, num determinado momento, comprar um maquinário para produzir algo a partir de uma tecnologia nova? Não é? São os bancos. Só que os bancos têm uma clara noção. Qual é a clara noção que os bancos têm? Os bancos têm uma clara noção de que, no final do século XX, no Brasil, o tempo médio para se projetar uma tecnologia, lançar um produto, fazê-lo na prancheta, chamar os advogados, preparar o lançamento, fazer as matrizes de máquinas, era de 4 anos. Se hoje eu tenho uma tecnologia a cada 2 anos, os bancos não vão mais financiar projetos de investimento de 4 anos. O máximo que os bancos vão financiar são projetos de 1 a 2 anos. E com isso, o que é que os bancos vão fazer? Eles querem o máximo de retorno possível dos investimentos ou dos empréstimos que eles fazem, no maior lucro possível, no menor prazo de tempo e com a maior segurança. São 2 mais e são 2 menos. O máximo de lucro no menor prazo de tempo, o máximo de segurança e o menor risco. Portanto, nós vamos começar a perceber que, se no sistema, do ponto de vista tecnológico, o tempo se acelera, a consequência, o impacto disso no tempo financeiro é que os bancos vão ter financiamento com tempo cada vez mais curto, ou seja, o tempo que o financiamento demora para sair da forma de poupança, assumir a forma de investimento, realizar o investimento na indústria, realizar o investimento na distribuição, realizar o investimento no atacado, realizar o desenvolvimento no varejo, com logística de varejo, e ele demora para voltar sob a forma de pagamento até chegar à forma de juro para o depositante. Isso vai se dar hoje cada vez mais em torno de 1 ano, 1 ano e meio, no máximo até 2 anos. No máximo até 2 anos, não é? Com isso, vocês vão perceber que o sistema financeiro vai também se agilizar. O sistema financeiro vai se agilizar. E, portanto, os contratos de financiamento tendem a ser cada vez mais condicionados, não pelas empresas industriais, mas eles são condicionados pelas empresas financeiras. Eles são condicionados pelos grandes bancos de fomento, tipo BNDES. Eles são condicionados pelos grandes bancos comerciais, como a Bradespar, ou como o Bradesco, ou como o BBA Itaú, participações do Itaú BBA, participações, ou o próprio Banco Itaú, ou o Banco Santander, ou o Banco Safra, ou os bancos americanos.
americanos ou os bancos europeus. O horizonte deles é um horizonte de 2 meses. Como as empresas dependem do financiamento bancário para crescer e se desenvolver, o que nós vamos começar a perceber é que se no campo da tecnologia nós tivemos uma redução do tempo, uma aceleração do tempo, no campo da economia nós vamos perceber que a decisão mais importante hoje não é mais do empresário industrial, mas é do empresário financeiro. Quando eu estudei direito, não é? Eu lembro que o professor de economia, numa disciplina de eletiva, optativa, que era economia política, ele me levantou, pediu para mim que levantasse o nome de 10 grandes empresários. E eu levantei o nome de 10 empresários industriais. Eu faço isso quando começo um curso de sociologia do direito. Eu começo a discutir essas questões com meus alunos e peço a eles que me lancem, me deem o nome de 10 empresários. Eu não falo nada sobre empresário industrial e financeiro. Curiosamente, eles me dão o nome de empresários financeiros. Curiosamente, eles me dão o nome dos grandes bancos e não o nome das grandes empresas industriais. Isso, de certo modo, revela que eles intuem, eles não percebem isso com muita clareza, mas eles intuem que no processo de decisão no sistema econômico, hoje ele é controlado pelo mercado financeiro. Hoje ele é controlado pelos grandes bancos. Hoje ele é controlado pelas grandes bolsas, bolsas de capitais, bolsas de ouro, bolsas de produtos minerais, bolsas de café, bolsas de mercadorias, etc, etc. A terceira questão que vai surgir está também atrelada a essas transformações tecnológicas e econômicas. O que eu quis dizer é que quem não cortar gasto não sobrevive no mercado globalizado. E uma das formas de se cortar gasto, não é? É tentar transformar a empresa numa empresa digitalizada. Em primeiro lugar, vocês vão ter a terceirização das tarefas que não são inerentes às atividades fins da empresa, mas, ao mesmo tempo, também vocês vão começar a perceber que as empresas vão começar a investir em tecnologia para reduzir custo. E, a partir daí, o que é que vocês vão ter? A partir daí, vocês vão ter robotização, vocês vão ter a substituição do trabalhador braçal especializado, monoespecializado ou semi-especializado por um robô que tem a capacidade de fazer diferentes, vamos dizer, ele tem a possibilidade de fazer diferentes tarefas. Não é? Se nós olharmos a robotização do sistema bancário brasileiro entre mais ou menos 1989 e alguma coisa como 2004, nós vamos perceber que o sistema bancário e securitário no Brasil gerava alguma coisa, lá atrás, em 1984, alguma coisa em torno de 800 mil empregos diretos. Empregos indiretos, vocês botem aí mais outros tantos, não é? Hoje, se vocês olharem, vocês vão perceber claramente que todo o sistema financeiro está robotizado e o sistema financeiro hoje não tem mais, e securitário, não tem mais do que 300 mil, 350 mil bancários, não é? E securitários. Quer dizer, vocês tiveram mais da metade dos empregos fechados. Nós estamos no processo de uma sociedade informacional e não mais na crise da sociedade industrial, e o que caracteriza a sociedade informacional é claramente a mudança na estrutura do trabalho, a mudança no mercado de trabalho. Se no campo da tecnologia nós tivemos aceleração do tempo, se no campo do direito econômico, no campo da economia, nós tivemos a autonomia do capital financeiro frente ao capital industrial, agora, do ponto de vista sociológico, o que nós estamos percebendo com toda clareza é a desestruturação do mercado de trabalho. Ou seja, é o desemprego estrutural, não é o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é aquele desemprego que depende do crescimento da economia. Por exemplo, quando vai ter o Dia das Mães, evidentemente, o pessoal da 25 de março contrata mais. Quando vai ter domingo de Páscoa, os supermercados contratam mais gente para vender chocolate. Essa é a conjuntura. Quando tem Natal, o pessoal contrata mais. O desemprego estrutural é aquele desemprego causado pela, vamos dizer, sucateamento da tecnologia que empregava a mão de obra. É o sucateamento de uma tecnologia que demandava fábricas imensas. Hoje nós temos cada vez mais o quê? Um processo de robotização, um processo de digitalização, um processo de desaparecimento do trabalho monodisciplinar, do trabalho monoqualificado ou semi-qualificado. Temos um processo brutal de terceirização e um processo de transferência do trabalho braçal, com pouca tecnologia, para os países asiáticos, principalmente para as ditaduras asiáticas, cujo custo da mão de obra é muito barato. Eles não têm direito do trabalho e, ao mesmo tempo, trabalham com semana trabalhada de 60 horas, não têm nenhum direito social em cima disso, trabalham muitas vezes 7 dias por semana ou 6 dias por semana, e, ao mesmo tempo, vocês vão perceber que, em alguns setores
Da China, ainda vocês têm um trabalho sendo escravizado. Quer dizer, portanto, isso aqui no Ocidente, e dentro do Ocidente, obviamente, o Brasil, isso desestrutura o mercado de trabalho, e ao desestruturar o mercado de trabalho, isso leva a um novo tipo de conflituosidade, isso leva a um novo problema de corrosão do pacto social brasileiro, do contrato social brasileiro, ao agravamento da desigualdade, ao advento de áreas tão, vamos dizer, suscetíveis a uma dominação criminosa, que nós temos aí as áreas do Rio de Janeiro, em que são controladas ou pela milícia ou pelo narcotráfico. Por fim, o que é que nós vamos também perceber? Além da transição, a transformação tecnológica, além da transformação econômica, nós temos mais duas outras transformações. Nós temos a transformação cultural. Quer dizer, o que significa a transformação cultural? A transformação cultural significa a reconfiguração dos horizontes de vida. Vamos dizer, a revolução cultural, a partir da transição do século XX para o século XXI, abre caminho para uma reconfiguração dos horizontes de vida. Os horizontes de vida que nós tínhamos no passado, eu daqui a pouco vou dar alguns tipos ideais, eram horizontes de vida que trabalhavam em torno do respeito ao próximo, que trabalhavam com a ideia de bem comum, que trabalhavam com a ideia de inclusão social, que trabalhavam com a ideia de solidariedade social, que trabalhavam com a ideia de redução das desigualdades. É o tempo em que nós tínhamos a social-democracia, é o tempo em que nós tínhamos o direito social, os direitos sociais, é o tempo em que nós tínhamos sindicatos fortes, é o tempo em que nós tínhamos dissídios trabalhistas bastante contundentes em algumas áreas da economia. Hoje, se nós formos olhar, o que é que nós vamos perceber? O processo de terceirização das empresas, o processo de digitalização das empresas, esse processo corroeu os sindicatos. Eu não sei se eu disse, se vocês se lembram, que lá atrás, eu acho que eu disse isso em 2020, lá atrás, o Sindicato dos Metalúrgicos do São Bernardo do Campo, quando foi dirigido pelo Lula, lá atrás, não é? Ainda no tempo da sociedade industrial, chegou a ter 250, quase 300 mil filiados. Caiu depois para 90 mil filiados em 2022. Agora está retomando a faixa dos seus 110 mil filiados. Quer dizer, o que é que aconteceu com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC? Ele era muito forte no tempo do trabalho braçal, do trabalho fordista, na sociedade industrial. Na hora em que vocês têm todo o setor automontador modificando suas plantas industriais, tornando-as digitais e trabalhando no sentido de substituir por robôs o trabalho braçal, vocês vão perceber que há uma queda significativa do trabalhador industrial nas grandes fábricas do ABC, e isso enfraquece, com as reformas trabalhistas que nós tivemos, isso enfraquece ainda mais a representação dos trabalhadores pelo segmento industrial. Isso vai fazer com que vocês tenham também a necessidade de começar a perceber esses novos horizontes de vida. Esses novos horizontes de vida são horizontes de vida em que tudo vira business, em que tudo vira lucro, em que tudo vira remuneração para o acionista. A ideia de igualdade é superada pela ideia de que quem é mais competente vence. A ideia de solidariedade é considerada uma ideia démodé. A ideia de solidariedade, a ideia de comunidade, a ideia de bem comum, tudo isso é substituído por uma visão econômica de extremo liberalismo, de neoliberalismo, de um liberalismo radical, que não admite a intervenção do Estado na economia, não admite, considera que levam a uma, vamos dizer, corrosão da capacidade competitiva da economia brasileira numa economia global, o direito social, a legislação trabalhista, coisas desse tipo. E com isso, o que é que vocês têm? Vocês têm o prevalecimento de uma política econômica que foi o padrão Paulo Guedes, que é o padrão que vocês encontraram com o Trump lá nos Estados Unidos, que é o padrão que vocês encontraram com Macron na França, que é o padrão neoliberal. Qual é a premissa do padrão liberal? O Estado não tem o dever de lidar com os derrotados na vida social. Cada cidadão é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Não é? O Estado não tem por que lidar com os desvalidos. Essa é, no fundo, uma dimensão de política econômica que prevalece nesse contexto do século XXI. Essa é uma dimensão que trabalha com uma visão darwinista, não é? Trabalha com uma visão darwinista. Só me interessam os vencedores, não me interessam os derrotados. Os derrotados que se lixem. Não tem Estado, não tem política social, não tem hospital público, não tem nada disso para os desvalidos. Essa é a ideia que vocês vão tendo da reconfiguração dos horizontes de vida. Portanto, essa revolução cultural, essa transformação cultural é uma transformação mais empobrecedora. É isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Não é? Vejam que essas 5 transformações estruturais que eu estou falando, para iniciar a aula de hoje,
Todas elas atendem aos imperativos da economia, mas, ao mesmo tempo em que elas atendem aos imperativos da economia, elas criam problemas sociais, elas agravam as desigualdades sociais, elas agravam as desigualdades regionais, elas agravam as desigualdades entre os próprios países. Não é? Portanto, quando eu falo cada vez mais na reconfiguração dos horizontes de vida, eu falo cada vez mais em injustiça social. Eu falo cada vez mais em não inclusão social. Eu falo cada vez mais, vejam, eu não sei para quem eu estou falando hoje, se vocês todos moram em São Paulo ou não, mas vejam o que acontece hoje nas redondezas do Lago São Francisco, vejam o que acontece nas redondezas da Praça da Sé. Quando eu termino a minha aula, às 11 horas da manhã, já tem uma enorme fila na Riachuelo, que toma a rua inteira Riachuelo, né, inclusive passa pela faculdade, de pessoas que esperam uma sopa dos franciscanos. Depois, se vocês entrarem pela rua José Bonifácio, que é paralela a Riachuelo, tem lá, nos franciscanos, é a sopa do padre. Tem um outro grupo que também dá a comida sob a forma de quentinha para os pobres. Ali, na última quinta-feira, quando eu terminei a minha aula e saí, fui embora, eu passei por ali, aquilo era algo que me lembrava Maputo, onde eu trabalhei há 20 anos atrás, e me lembrava, acima de tudo, numa contabilidade, alguma coisa de 2.000 pessoas passando fome. Não é? E, do outro lado, dos padres franciscanos, mais os 1.200 também passando fome. Não é? Tudo isso vai gerando o quê? Tudo isso que eu estou mencionando vai levando, não é, o prevalecimento nos horizontes de vida, não é, daquilo que a gente chama padrão Alphaville, que é um padrão em que nós moramos cercados por grandes muros, por grandes equipamentos de segurança privada contra os bárbaros lá fora. E, por fim, o que nós vamos ver é a política. A política que nós temos aí agora é claramente uma política que vai tendo de lidar com um problema que é a crise da soberania. Quando nós olhamos o que vai acontecer na transição do século XX para o século XXI, o que nós vamos perceber é, basicamente, a questão, não é, da crise do petróleo, da matriz energética do pós-guerra. Toda a matriz energética do pós-guerra, todo o plano Marshall, que vai levar à criação do Fundo Monetário, que vai levar à criação do Banco Internacional de Reconstrução Econômica, hoje chamado de Banco Mundial. E o Banco Mundial hoje não é só um banco, ele é um sistema de financiamento para o desenvolvimento mundial, inclusive no campo do direito. Não é? E, por fim, vocês vão ter a Organização Mundial do Comércio, o antigo GATT. Tudo isso deu certo, não é? Tudo isso permitiu a reconstrução da economia depois da Segunda Guerra Mundial, dentro de uma premissa que era o petróleo barato no preço e abundante na oferta, e com isso a opção por crescimento econômico e retomada do crescimento e do desenvolvimento no pós-guerra liderado pelos Estados Unidos, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos o quê? Taxas enormes de crescimento dos países ocidentais, dos países latino-americanos e dos países, principalmente, também dos países asiáticos. O Japão se recupera, em seguida vocês vão ter a Coreia do Sul crescendo e se industrializando, depois vocês vão ter Singapura. Vejam, tudo isso vocês vão ter claramente ali um crescimento econômico que é assustadoramente alto, avassalador nas décadas de 1950, nas décadas de 1960 e nas décadas de 1970. Qual foi o problema do século XX? O problema do século XX é que, quando os sheiks dos países árabes, não é, mandaram seus filhos estudar em Oxford, em Cambridge, na Inglaterra, ou na London School, em Londres, não é? Esse pessoal, quando volta para os países árabes, vai, não é, mostrar aos seus pais, aos sheiks, que se continuassem exportando petróleo, cada vez em número de barris, cada vez mais alto, para os países capitalistas da Europa e da América, mais rapidamente as reservas naturais de petróleo dos países árabes se esgotaria, porque as reservas de petróleo não são renováveis. O que esse pessoal mais jovem, né, é o pessoal da minha idade, esse pessoal mais jovem falou para os seus pais, para os sheiks, é basicamente o seguinte: nós precisamos aumentar o preço do barril, diminuir a oferta de óleo e criar um cartel e, ao mesmo tempo, estabelecer um plano de desenvolvimento alternativo para a economia árabe que dure pelo menos 50 anos. Se vocês olharem, vocês vão perceber que a Copa do Catar, não é? A Emirates, se vocês olharem essa arquitetura pós-moderna de Abu Dhabi, tudo isso é fruto daquela transformação que os países árabes começaram a fazer ali na altura de 1974, quando deram o primeiro choque do petróleo, pulando o preço do barril de $1,50 para 3,4, depois foram elevando para 7, até chegarem em 79 a 34, 36 dólares o preço do barril. Né? E aquilo vai levar a uma crise do capitalismo organizado do pós-guerra.
Essa crise do capitalismo organizado gera uma pane no capitalismo e nós vamos ter aí, entre os anos de 1980 a mais ou menos 1999, nós vamos ter anos de transição. Anos em que a economia capitalista, para sobreviver, tem de se reinventar. E, nesse sentido, ela tem de buscar novas fontes de matéria-prima, ela tem de buscar novas fontes de energia alternativa, ela tem de buscar novas logísticas, ela tem de investir em equipamentos já digitalizados, ela tem de buscar uma transição do eixo automotriz para um eixo eletroeletrônico. Quer dizer, não que produzir carros não dê lucro para a iniciativa privada, mas há coisas que dão ainda mais lucro do que produzir carros, caminhões, vagões de trem, vagões de metrô e coisas do gênero, não é? E ônibus, que é o investimento no setor eletroeletrônico. Vejam que hoje vocês têm aí as Big Techs, não é? E o que é que vocês vão ter com as Big Techs? O que é que vocês vão ter com as grandes empresas mundiais? Vocês vão ter claramente, cada vez mais, um sistema econômico baseado não mais apenas e tão somente em petróleo, ou só no petróleo, mas também baseado na pesquisa científica, no desenvolvimento técnico, no desenvolvimento tecnológico, no conhecimento especializado, na qualificação técnica, ou seja, nós vamos perceber que nós saímos de uma sociedade chamada de sociedade industrial, que é uma sociedade social-democrata, onde eu tenho grandes acordos com sindicatos e centrais empresariais, e caminho para uma sociedade, depois de um período de uma década e pouca de transformação, de mudança, para uma sociedade baseada na informação. Essa sociedade baseada na informação é essa sociedade em que, basicamente, vai surgir uma hegemonia de uma visão de mundo da economia altamente liberal, primeiramente com Reagan nos Estados Unidos, com Thatcher na Inglaterra em 1979 e depois em 1981 com Reagan, que vão condicionar, não é, todas as reformas econômicas ali entre 1980 até mais ou menos 2000, dentro de um padrão de mundo, dentro de um padrão econômico, uma visão de mundo de natureza liberal extrema, extrema, extrema. Então, vocês vão perceber que, com base nos organismos multilaterais que eram influenciados pelos Estados Unidos, vocês vão perceber que o Banco Mundial, vão perceber que o Fundo Monetário, vão perceber que a OCDE vão começar a patrocinar para vários países, inclusive para o Brasil, uma série de políticas de desconstitucionalização de direitos, de reforma do judiciário, de deslegalização de direitos, de desburocratização da economia, de desregulação da economia, de estímulo à autorregulação, de permitir que, por setores industriais, nós tenhamos códigos de conduta ética corporativa, não é? Diminuir o peso dos gastos sociais e abrir as fronteiras, tornar as fronteiras mais abertas para que tenhamos uma economia mais competitiva. Eu não sei se eu disse a vocês na aula da semana passada, mas eu me lembro de ter dito a vocês em 2020. Não é? Quem vai desenvolver no Brasil esse tipo de política é o governo Fernando Henrique. Isso que eu estou dizendo para vocês vai começar na Europa e nos Estados Unidos, ali na altura de 1979, com a Thatcher, e com Reagan em 1980. No Brasil, isso vai começar com o Plano Real em 1994. Todo o discurso de despedida do Fernando Henrique do Senado, em dezembro de 1994, e o discurso de posse dele, em 1º de janeiro de 1995, trata exatamente disso que eu estou dizendo. Quer dizer, ele vai dizer, nós vamos entrar com algum atraso de 15 anos, 14 anos, no Plano Real, nós entramos com algum atraso naquilo que os Estados Unidos fizeram, naquilo que a Europa fez. Abrir suas economias, promover com isso um choque de competitividade, eliminar o protecionismo tarifário, eliminar o protecionismo não tarifário, criar, não é, desburocratizar as fronteiras, lidar basicamente com a abertura comercial. Tudo isso vai gerando o quê? Tudo isso vai gerando um processo de integração comercial globalizado. Tudo isso vai mundializando a economia. E isso vai, ao mundializar a economia, levar a uma série de questões absolutamente novas. Não é? Eu queria dizer claramente, a globalização não vai nascer aí. A globalização nasce lá atrás, 500 anos atrás, com as expedições ibéricas tentando dobrar o Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama tentando dobrar o Cabo da Boa Esperança, Cabral tentando descobrir o Brasil e Cristóvão Colombo tentando posar na República, hoje República Dominicana. Posar não, chegar à República, hoje chamada República Dominicana. Não é? Vocês têm 500, 600 anos de globalização. O que nós tivemos é a velocidade que essas transformações que eu estou mencionando trouxeram na virada do século XX para o século XXI. E elas abrem, com isso, caminho para aquilo que hoje nós chamamos de mundialização da economia, de neoliberalismo ou de globalização do mundo. Não é? Quando nós olhamos os valores da sociedade industrial e quando nós olhamos os valores da sociedade informacional,
Isso tudo vai nos dar uma dimensão da velocidade dessas mudanças. Isso tudo vai nos dar uma dimensão vamos dizer, dos problemas sociais que essas mudanças estão causando. Vejam, por exemplo, o que eu vou ler. Não é? Entre 1950, quando a Segunda Guerra termina, quando os Estados Unidos, ali entre 1948 e 50, a partir do Plano Marshall, criam um projeto global muito sofisticado de recuperação econômica do capitalismo, não é? O que vocês têm ali, no primeiro momento, como eu disse, a sociedade industrial. Cada nação, não é? Nós vamos perceber que a Alemanha e a Itália saem da crise, o Japão também saem da crise com investimentos industriais, e esses investimentos industriais são, no primeiro momento, investimentos no setor automobilístico, no setor automotriz. Quer dizer, não só automóvel, mas no setor automotriz, no setor de mobilidade urbana. Ali é quando nós temos a fábrica fordista, ali é quando nós temos as grandes fábricas industriais, ali é quando nós falávamos em empresários industriais. Não é? Nessa sociedade industrial, que vai durar entre 1950 e 1974, 75, depois ela entra numa crise brutal, nós tínhamos as seguintes características. Na sociedade industrial, nós valorizávamos a figura de interesse comum. Nós valorizávamos a ideia de bem comum. Nós valorizávamos a ideia de comunidade. Nós valorizávamos a ideia de vínculos e laços sociais, tendo como denominador comum a ideia de solidariedade. Não é? Nós valorizávamos a ideia de atitudes e iniciativas colaborativas. Nós valorizávamos uma ética universalista. Depois, não é? Quando nós deixamos de lado a social-democracia e passamos a ter todo aquele liberalismo extremado, que começa com Reagan e começa com Thatcher, não é? Que vai privatizando empresas públicas, que vai revogando o direito do trabalho, que vai desregulamentando a economia, que vai procurando liberar o tempo todo toda e qualquer iniciativa do mercado. Não é? O que nós vamos perceber é um processo em que, na sociedade informacional, ao contrário da sociedade industrial, onde o interesse era o interesse comum, agora nós vamos ter o prevalecimento do interesse individual, o que nos torna mais egoístas, o que torna os vencedores mais egoístas, o que vai fazer com que a gente simplesmente tenha exatamente o que nós estamos vendo hoje no centro da cidade de São Paulo. Quer dizer, se vocês entrarem em alguns bairros mais ricos e entrarem, por exemplo, em Alphaville, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós temos um corte, absolutamente um corte, quer dizer, nós somos 2 Brasis, ou talvez 3 Brasis. Né? Para vocês terem uma ideia, eu moro em Higienópolis, todas as ruas aqui têm uma associação de moradores, tem uma segurança privada, etc, etc, etc. Aqui a 100 metros de onde eu moro, em Higienópolis, houve uma invasão de uma casa pelo movimento da Frente das Mulheres Livres. Vocês não têm a ideia do choque que isso causou. As pessoas dos grandes prédios aqui de Higienópolis, todas horrorizadas em olhar aquela luta de classes como se aquilo não existisse. Não é? Vejam, é essa divisão dos países, é essa divisão, esse problema migratório que vocês têm, é essa divisão de países aqui no Brasil que vocês têm, não é? Isso tudo significa que nós deixamos de lado o que era prevalecente, hegemônico na sociedade industrial, que era o interesse comum, e caminhamos para o interesse individual. Segundo, nós deixamos de lado a preocupação em valorizar o bem comum e valorizamos, acima de tudo, a mercadoria. Hoje, nós valorizamos o homem-mercadoria. Eu valorizo a capacidade de trabalho do homem, não valorizo o homem como um cidadão, como um ser humano, e sim como alguém que tem uma capacidade de trabalho, uma capacidade qualificada de trabalho. Pronto, é isso que eu quero. Não é? Trabalho, portanto, com a ideia de mercadoria. Não trabalho mais com a ideia de comunidade. Não trabalho com a ideia de comunidade, mas trabalho com a ideia de redes de relacionamento. De redes de relacionamento. Não é? É aquilo que nós vamos ver no campo da teoria do direito, a substituição da noção de pirâmide keynesiana, a substituição daquela noção em que eu tenho no ápice da pirâmide, não é, o Estado, e na base da pirâmide a sociedade, e essa é uma relação vertical, não é? O que nós temos cada vez menos é essa relação vertical. Nós estamos percebendo que o Estado vai saindo de cena, ele cuida de algumas coisas como segurança pública, mas o resto ele vai privatizando, o resto ele vai tolerando, o resto ele vai, inclusive, estimulando. E aí o que nós vamos ter são essas relações de rede, essas relações contratuais, essas relações em rede. Não é? Então, vocês têm, não é, a possibilidade de ter aqui uma associação dos moradores da minha rua, uma associação dos moradores da rua em frente, uma associação dos moradores da outra rua. Ao mesmo tempo, eles vão fazendo alianças com empresas de seguro ou empresas de vigilância eletrônica. Essas empresas vão, por outro lado, trazendo novas técnicas para segurança condominial. E quando vocês menos imaginam, vocês estão presos a uma rede de relações empresariais que lhes garante segurança. Portanto, agora nós não temos mais a ideia de comunidade, nós temos a ideia
ideia de redes de relacionamento, não é? Depois nós não temos mais, na sociedade industrial, nós tínhamos vínculos e laços sociais. Hoje nós temos contratos, não é? Relações contratuais, o que vai exigir novos tipos de formatações contratuais, o que vai exigir contratos cada vez mais sofisticados, não é? Para dar conta do avanço da tecnologia em diferentes segmentos principalmente do sistema financeiro e do sistema de tecnologia, de produção tecnológica e do sistema industrial que depende de inovação tecnológica. Não é? Por exemplo, essa semana eu tive uma surpresa quando um dos meus filhos, me disse o seguinte: olha, eu tenho uma empresa, ele é publicitário, eu tenho uma empresa, eu trabalhei durante 20 anos em agência de publicidade, eu ganhei 17 a 18 estátuas de ouro, não é? Aqueles prêmios de ouro em Cannes, no Festival de Publicidade em Cannes. Hoje eu tenho a minha própria agência. Mas o mercado se sofisticou de uma tal maneira, a pequena empresa, a pequena agência que eu tenho, se sofisticou de tal maneira que eu não tenho mais qualificação técnica para administrar a empresa da qual eu sou dono. Quer dizer, eu não tenho qualificação técnica para, não é, avaliar, para dirigir, para administrar a empresa da qual eu sou dono. Então, o resultado disso é que eu estou contratando uma empresa de consultoria, eu estou contratando uma pessoa que vai ficar no meu lugar durante alguns meses e eu vou para os Estados Unidos estudar administração. Ele é formado em Direito, formado em Publicidade e Economia e vai estudar no MIT Administração. E o que ele me diz é exatamente isto. Se a minha empresa se tornou complexa, eu tenho de ter uma formação intelectual mais complexa para dar conta da complexidade da empresa que eu criei. Senão, aquela complexidade come o seu próprio dono. É isso que eu quero dizer. Quanto mais nós temos sofisticação desse tipo de, vamos dizer, de análise, mais nós vamos exigir formatações contratuais muito mais sofisticadas do que aquelas que nós aprendemos nas faculdades de Direito. Com isso, o que nós vamos ter? Em vez de colaboração, nós vamos ter competição. Nós vamos nos tornar competitivos, nós vamos nos tornar excessivamente competitivos. Eu já disse, a Raíssa vai se lembrar disso, que eu já desci de Campos do Jordão para São Paulo nas férias de julho, apenas porque alguns alunos tiveram 9,7 comigo na minha disciplina e choravam como se tivessem sido reprovados, não é? Choravam como se fosse o fim do mundo. E aí, quando eu desci, conversei com ela, por que vocês querem mais 0,05? Ah, porque uma colega nossa ganhou 9,75 na sua disciplina. Para entrar no Pinheiro Neto, nós sabemos que eles avaliam muito as notas que o senhor dá. Quem tem 9,75, se for para desempatar, quem tem 9,75 entra, quem tem 9,70 não entra. E as duas choravam, eu dei 0,05 para elas. Não é? É isso que eu quero dizer. Nós vamos nos tornar excessivamente mais competitivos. Não é? Nós vamos trabalhar com a ideia de competitividade levada ao extremo, de tal modo que não há mais a ideia de uma simples colaboração. Aquela ética universalista é substituída pela ética do sucesso. Não é? Há uma ética que era uma ética universalista, que é substituída por uma ética, vamos dizer, uma ética mais egoísta, que é a ética do sucesso. Ao mesmo tempo, o que é que nós vamos perceber? Ao mesmo tempo, nós vamos perceber também que, quando nós olhamos, não é, a própria situação do Estado, isso está mudando. Quando nós olhamos aquilo que vocês aprenderam em Teoria do Estado, que eu aprendi em Teoria do Estado, nos livros do meu professor, Taliba Nogueira, e vocês devem ter aprendido nos livros do professor Dalmo, não é? Vocês devem, em princípio, ter aprendido Teoria do Estado, valorizando fundamentalmente as noções de território, as noções de soberania, as noções de espaço territorial, as noções de fronteira, as noções de regulação estatal, as noções de hierarquia, a ligação kelseniana entre política interna e externa. Quando eu fiz introdução, essa foi a pergunta que caiu na prova do primeiro semestre. Como é que Kelsen vê a relação entre política interna e política externa em matéria de direito internacional e de direito nacional? Depois nós vamos discutir a questão dos perigos visíveis, não é? Vejam, quando eu estudei Teoria do Estado, eu estudei território, soberania, espaços territoriais, fronteira, regulação estatal, hierarquia, a relação entre política interna e política externa, legalidade e perigos visíveis. Hoje, se vocês olharem os livros de Teoria do Estado, se vocês olharem o que vai acontecer, o que está acontecendo com os Estados no século XXI, vocês vão perceber que os novos autores de Teoria do Estado, os novos constitucionalistas, principalmente os constitucionalistas hoje que vêm da Inglaterra e dos Estados Unidos, não é? Eles estão trabalhando com os seguintes conceitos. Eles estão trabalhando com o conceito de desterritorialização, com o conceito de interdependência, com o conceito de espaços funcionais, com o conceito de redes, que aparece pela segunda vez, com o contexto de autorregulação,
com o contexto de heterarquia, com o conceito, melhor dizendo, de política multinível, com o conceito de eficiência econômica e com o conceito de riscos difusos e de contingências. Notem, mudou o paradigma. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Mudou completamente o paradigma. O paradigma é outro, não é? Enquanto lá atrás, na sociedade social-democrata, enquanto lá atrás, no Estado soberano, eu aprendia no primeiro ano de faculdade com o professor Taliba Nogueira, ou com o professor Dalmo Dalai, a ideia de território. Hoje, os alunos que têm professores mais jovens trabalham com a ideia de desterritorialização. A ideia de fronteira está mudando. A ideia de fronteira, ela não vai acabar, mas ela está perdendo a importância que ela teve no passado. Vejam as experiências federativas ou confederativas que vocês têm na zona do euro. Vejam as experiências que vocês têm na Associação dos Países do Pacífico. Não é? Vejam as experiências que vocês têm do NAFTA nos Estados Unidos, México e Canadá. Vejam as experiências que vocês têm, muito mais atrasadas, mas têm, de qualquer maneira, no Mercosul. Não é? Vocês estão começando a perceber o quê? Experiências federativas ou confederativas. A ideia de espaço territorial mudou. A importância da fronteira de território que construiu depois da Guerra dos 30 Anos, lá no século XVIII, ou 17, já não me recordo dessa altura, nós vamos ter basicamente o quê? Nós vamos ter toda aquela noção liberal do Estado de Direito, que é um Estado que trabalhava com a noção de soberania, e a soberania dura, tem a jurisdição dos limites territoriais desse Estado, tudo isso está sendo substituído, a ideia de território está sendo substituído pelo conceito de desterritorialização. A ideia de soberania está sendo substituída pela ideia de interdependência. A ideia de espaços territoriais está sendo substituída pela ideia de espaços funcionais. A ideia de fronteira hoje é superada pela ideia de redes comerciais de relacionamento. E essas redes comerciais de relacionamento, como é um fato novo, elas exigem um direito novo, elas exigem uma formatação jurídica nova. E como eu trabalho com redes, não é? Que não são redes locais, não são redes apenas nacionais, mas são redes internacionais, são redes transnacionais, são redes regionais no sentido de alguns continentes. Tudo isso vai o quê? Tudo isso vai exigir não só um novo direito, mas novos atores que vão produzir esse direito, novas fontes formais de direito. Toda vez em que eu falo na possibilidade em que nós vamos trabalhar, saindo do velho paradigma, onde valorizávamos a noção de espaços territoriais e hoje valorizamos a noção de espaços funcionais, e hoje não mais trabalhamos com a ideia de fronteira, mas trabalhamos com a ideia de rede, o que eu estou querendo dizer é que essas redes, não é, vão levar à substituição do conceito de hierarquia pelo conceito de heterarquia. Heterarquia é o surgimento de pequenos polos irradiadores de poder. O contrário de hierarquia, o antônimo de hierarquia, não é anarquia. Não é? Quando eu falo em hierarquia, eu falo em verticalização do poder. Não é? Eu tenho um poder centralizador. Esse poder é o poder do Estado. E aí vem Kelsen e vai dizer, quando esses Estados se reúnem em reuniões internacionais e fazem tratados, eles estão exercendo a sua soberania no plano internacional. O que nós vamos perceber agora não é a questão kelseniana dos Estados nacionais. Nós vamos perceber que há uma série de organismos plurinacionais. Há uma série de organismos que não são mais integrados apenas pelas nações. A OCDE é um deles, não é? O Banco Mundial é um deles. O Fundo Monetário Internacional é um deles. O Banco de Compensações Internacionais, sediado em Berna, na Suíça, é um deles. A Organização Mundial do Comércio, não. Ela continua representando os países. O Mercosul é um acordo de países. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, ao lado das velhas e tradicionais organizações internacionais, não é? Aquelas organizações internacionais que geraram aquela distinção clássica entre direito público e direito internacional público e direito internacional privado, essa distinção já não é mais dada. Essa distinção já não é mais tão importante quanto era no passado. E hoje, o que é que nós temos? O que nós temos são exatamente os espaços funcionais, as redes de regulação. Essas redes vão sendo redes que vão sendo construídas ao lado da competência dos Estados. Algumas vezes com o apoio dos próprios Estados, outras vezes com a hostilidade dos Estados, mas elas vão se tornando, porque as empresas mundiais vão, de certo modo, buscar paraísos fiscais, ou vão buscar países em que, em troca dos seus investimentos, esses países reformem a sua ordem jurídica de acordo com o interesse das grandes empresas mundiais que têm a sede nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, na Nova Zelândia, e, portanto, eles têm a força necessária para
imporem um viés jurídico de natureza anglo-saxônica em países que tinham até recentemente um direito franco-românico, o que é que vocês estão percebendo? Estão percebendo a necessidade de olhar como é que está surgindo um novo tipo de direito. Quem são os atores que estão por trás desses novos tipos de direito? Quem são os sujeitos de direito? Quais são as fontes? Como é que nós aplicamos esse direito? Como é que, com base nesse direito, nós dirigimos conflitos, né? Lidamos com conflitos? Ao mesmo tempo, também, nós vamos perceber que a ideia de regulação do Estado, a intervenção do Estado no domínio econômico, que era muito comum no tempo da social-democracia, entre 1950, 60 e 70, basicamente, hoje, o que nós vamos ter é a autorregulação. A autorregulação, não é? Já cresceu no Brasil, a autorregulação cresceu no México, a autorregulação domina a Europa Ocidental, domina a zona do euro, domina o Canadá, domina os Estados Unidos. Ou seja, se nós olharmos bem, o que nós vamos perceber? Quando menos o Estado regulamenta, quanto mais o Estado sai de cena, quanto mais o Estado desconstitucionaliza, quanto mais o Estado deslegaliza, quanto mais ele flexibiliza o direito do trabalho, quanto mais ele desregulamenta, quanto mais ele desburocratiza, não é? Mais espaço ele dá para a sociedade. O contrário da regulação é a autorregulação. O que o Estado faz é, eu desregulo, estimulo a autorregulação e vou respeitar esta autorregulação que vocês fizerem. Vocês é que vão ser os responsáveis pela autorregulação que os interessa. Desde que vocês, né, façam uma autorregulação que não rompa algumas das premissas que restam ao Estado, o Estado não vai abrir mão de tudo, mas desde que vocês não rompam algumas coisas com relação ao Estado, tudo mais que estiver dentro do que vocês quiserem fazer, na regulação vocês podem fazer. Não é? É essa a ideia, não é? Nós vamos trabalhar com a noção de autorregulação. É aí que vocês vão ter a ideia da hierarquia entrando em crise. Daí a ideia, então, da heterarquia. Por que vocês vão falar em heterarquia? Porque antes nós falávamos apenas em direito nacional e direito internacional público e direito internacional privado. Hoje não. Hoje eu falo em direito local. Quando o governo, nos países que trabalharam com essas mudanças jurídicas que eu menciono, quando eles não trabalharam com a ideia de desregulação, entre outras coisas, não é? Eles também desregulamentaram, vamos dizer, certas, como é que eu poderia dizer? Certos direitos que lidam com o nosso cotidiano. Quer dizer, basicamente, alguns desses países, a Austrália fez muitas questões, fez muitas pesquisas nesse sentido, fez muitas experimentações nesse sentido, né? Vamos deixar que os índios reconheçam a sua normatividade indígena. Vamos permitir que aqueles que têm uma visão britânica tenham uma visão britânica e possam viver com seus valores britânicos. Vamos nós, australianos, nós na Nova Zelândia, com os outros índios aqui da Nova Zelândia, os maoris, vamos, de alguma forma, conviver com eles. Então, de alguma forma, eu estou o quê? Eu estou aceitando, primeiro, né, nesse contexto, a ideia de uma pluralização do direito. Eu vou desregulamentar, eu saio de cena em algumas áreas do convívio social. Com isso, eu reconheço o direito comunitário, ou o direito consuetudinário ou costumeiro. Com isso, eu considero o direito local, não é um direito que pode ser existido, por exemplo, o direito que tem numa comunidade, ou numa favela, ou não é, de um relacionamento em bairros mais pobres. Vou ter o que resta do direito positivo, vou ter o direito regional, tipo o direito da União Europeia, o direito do Mercosul, ou do NAFTA, ou do ASEAN. Vou ter o direito internacional, que resta do direito internacional. Vou ter o direito das organizações multilaterais, que não são controladas por nação. Essas organizações estão impondo cada vez mais, em troca do financiamento, elas impõem as suas minutas jurídicas, e os países que não internalizam, que não nacionalizam aquelas minutas jurídicas, não têm abertura de novos mercados, nem novos financiamentos. Ou seja, eu vou começar a perceber que eu tenho, portanto, o quê? Eu tenho um sistema normativo cada vez mais plural. Eu tenho um sistema normativo cada vez mais pluralizado. Eu saio da visão kelseniana, que é a visão do Estado como centro geométrico do poder, saio da ideia de que direito cria direito por parte do Estado constitucionalizado, do poder constituinte originário, saio da ideia de soberania, saio da ideia de um Estado vertical, de um poder vertical, e caminho para uma situação nova. Essa situação nova é uma situação de pluralismo jurídico. Eu vou ter o convívio, a necessidade de um convívio entre diferentes tipos de ordenamento jurídico. Em diferentes tipos de ordenamento jurídico. Eles vão ter de conviver. Não é? Eles não podem trombar um com os outros. Eles vão ser definidos a partir das especificidades de uma economia mundial, das especificidades de uma tecnologia mundial, das especificidades de uma nova realidade que eu mencionei a vocês, que são essas transformações, as 5 transformações estruturais que eu mostrei a vocês, a partir da ideia
que a teoria de sistemas tem de complexidade. Esse é o ponto da aula de hoje. Qual é o ponto da aula de hoje? É o fio central da minha aula de hoje, não é o fio condutor das minhas ideias. Complexidade na sociologia política, complexidade na teoria dos sistemas complexos, complexidade na na sociologia jurídica, é a tendência que um sistema tem de se subdividir em subsistemas cada vez mais funcionalmente diferenciados. E esses sistemas, subsistemas funcionalmente diferenciados, tendem a se subdividirem cada vez mais em novos subsistemas diferenciados. Veja o que eu quero dizer. Né? No primeiro momento, eu tenho um sistema que é o sistema político, tenho um sistema econômico, tenho um sistema de saúde, tenho um sistema de tecnologia, tenho um sistema de esporte, tenho um sistema de cultura. No primeiro momento, cada um desses subsistemas vai se subdividir em novos subsistemas. Vejam, o sistema econômico, não é? Era classicamente, da minha época, quando eu fazia as matérias de economia política, eu tinha o sistema econômico que valorizava o setor primário ou agrícola, valorizava o setor secundário ou o setor industrial e valorizava o setor terciário ou de serviços ou o funcionalismo público, não é? Hoje não, se eu olhar o setor, vamos dizer, o setor primário, eu tenho desde o agronegócio até a economia, vamos dizer, defendida pelo tipo das invasões ou das ocupações do MST, não é? Uma economia comunitária. Se vocês olharem o setor de serviços, vocês têm dentro do setor de serviços, do velho armazém de secos e molhados, até as grandes atacadistas ou as grandes estruturas de supermercado, ou vocês têm as grandes estruturas de feiras e coisas desse tipo. Quer dizer, vejam, o que eu quero dizer é que se vocês olharem a indústria, a mesma coisa. Eu tenho desde uma indústria pequena em Osasco até as grandes indústrias automobilísticas ou as indústrias que são, de certo modo, alimentadas pela inovação tecnológica das Big Techs. Então, o que eu começo a perceber é o quê? É uma tendência de que a vida econômica, é uma tendência de que a vida social vai se subdividindo em subsistemas cada vez mais especializados, cada vez mais funcionalmente especializados. Cada subsistema tem dentro de si as suas próprias regras. Cada subsistema tem dentro de si os seus próprios valores. Cada subsistema tem dentro de si os seus próprios mecanismos de resolução de conflitos. Cada subsistema interage com os demais subsistemas e ele não pode tomar espaço, ele não pode cruzar o caminho dos outros subsistemas. Nós vamos criar aí uma espécie de um sistema, não é? Que é um sistema de autossustentação. Se um subsistema quiser invadir a área do outro, ele comete um choque ali e aquilo vai para o chão, não é? Portanto, a partir daí, nós vamos começar a perceber a importância de novas legislações e vamos começar a perceber cada vez mais como as grandes empresas mundiais vão fugindo, não é, dos direitos locais, vão fugindo dos direitos nacionais e vão trabalhando cada vez mais com o direito dos mercados, com a velha noção que nós tínhamos na Idade Média de lex mercatória. Hoje nós vamos falar na nova lex mercatória. O que é essa nova lex mercatória? Essa lex mercatória é a lei que os mercados produzem, não é? A lei que o mercado produz e que o mercado, ao produzir essa lex mercatória, ele respeita essa lex mercatória. Essa lex mercatória, se ele respeitar, se o seu concorrente respeitar, eles vão conviver bem, não vão trombar em si, e nesse momento eu tenho a economia avançando, eles têm a segurança jurídica, por tudo aquilo vai depender deles, sem precisar depender de juízes que são analfabetos em matéria de economia, em matéria de contabilidade superior e coisas do gênero. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, nesse sentido, o que é que nós vamos verificar com a lex mercatória? A lex mercatória foi criada quando aqueles navegadores ibéricos chegavam no Brasil, chegavam na América Central, ou chegavam na África, não é? E encontravam comunidades indígenas. Portanto, um Vasco da Gama, portanto, o Pedro Álvares Cabral e o Cristóvão Colombo tinham, por parte aqueles que os financiavam, tinham por parte dos reis que garantiam a sua segurança, que eles poderiam, não é, a partir do seu interesse, lidar com aquelas novas áreas, não havia uma interlocução, não havia Estado, não havia poder instalado naquelas novas áreas, aquilo que eles julgassem de melhor senso, de bom senso, para a economia ibérica, para a economia, depois com os holandeses, depois com os britânicos, etc., etc., aquilo era algo que os reis aceitariam. Aquilo era algo espontaneamente criado, conforme as necessidades de conjuntura, as necessidades emergenciais, quando as caravelas aportavam ou na África, ou aportavam nas diferentes Américas. Não é? Aí, então, vem a ideia de lex mercatória. Hoje nós temos essa lex mercatória.
nós temos uma lex esportiva. Essas confederações esportivas internacionais, elas não são públicas, elas são simplesmente entidades privadas, não é? Elas compõem uma rede na área de esportes de lex mercatória. O Comitê Olímpico Internacional, a mesma coisa. Quando vocês trabalham com essa ideia de segurança na produção, não é? O padrão ISO, não é? Este é um órgão privado, não sei se vocês sabem, é um órgão privado cujos, vamos dizer, testes de segurança, os diferentes testes, ISA 1, ISA 17, ISA 18, etc., etc., tudo isso é tolerado pelos Estados, isso é aceito pelos Estados, os Estados trabalham fazendo acordos com o ISA. Isso é uma coisa engraçada, um Estado fazer um acordo com uma grande empresa, uma grande sociedade, não é bem uma empresa, mas é uma grande sociedade mundial de engenheiros especializados em segurança industrial. Vejam, eu começo a perceber que cada vez mais os diferentes tipos de ordem jurídica que vão surgindo na minha vida pessoal, que vão surgindo no meu ambiente escolar, que vão surgindo no meu ambiente social, que vão surgindo no meu ambiente profissional, no meu ambiente religioso e coisas desse tipo. Isso significa, portanto, que nós vamos tendo aqui, nós vamos tendo um direito em camadas. Nós vamos tendo uma pluralidade de direito em camadas. Nós vamos tendo um direito de múltiplos níveis. Nós vamos tendo um direito de múltiplos níveis. Nós vamos tendo uma política de múltiplos níveis. Uma política de múltiplos níveis. Vejam, o que eu quero dizer com uma política de múltiplos níveis? Há uma série de questões, se vocês prestarem atenção, vejam como a OCDE cresceu. Eu costumo dizer que o Moro virou essa questão que está acontecendo com o Deltan Dallagnol, não é? A Lava Jato. Tudo isso girou porque a OCDE, em 1994 e 95, pressionou o Brasil em troca de financiamento para crescimento econômico com taxa de juro baixa, acesso a novos mercados e oferta de tecnologia de ponta. A OCDE garantia isso se o Brasil internalizasse a minuta dela para a reforma do direito penal econômico brasileiro, ou para criar o direito econômico brasileiro. Foi a partir daí, o governo Fernando Henrique aceitou isso, foi a partir daí que veio o novo direito penal econômico que permitiu o Sérgio Moro fazer aquela lambança toda, que permitiu ao Deltan Dallagnol se apresentar como moralista, um se eleger senador, o outro se eleger deputado federal, e levar a um tumulto que levou à crise que abre o caminho para a chegada do Bolsonaro. Não é? Quer dizer, vejam, não estou querendo julgar nada, ninguém agora, mas foi exatamente ali que nós tivemos um fator que vai deflagrar um processo que vai ter consequências econômicas, vai ter consequências na Petrobras, vai ter consequências no setor de empreiteiras e vai ter um efeito na eleição de 2018. E tem agora um efeito na cassação de um deputado que teve 340 mil eleitores que foram cassados. Não estou querendo entrar aí do ponto de vista jurídico, mas estou mostrando claramente que houve aí uma espécie, está nos jornais de hoje, houve uma espécie de uma retaliação do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos políticos em relação à Lava Jato. Vejam, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é consequência desse pluralismo jurídico que vai crescendo. Né? Vejam, por exemplo, então, que quando eu mencionei hierarquia, agora eu falo na heterarquia. São polos pequenos ou médios de radiação de poder. Vejam que na questão da pandemia, a Organização Mundial do Comércio foi soltando comunicados. E na medida que ela foi soltando comunicados, como a realidade de cada país é diferente, né? Ainda que o vírus tenha sido o mesmo, o impacto da pandemia em países mais pobres era mais avassalador do que em países mais ricos. Alguns países estavam ainda na faixa de privatizar os seus hospitais e se atrapalharam, como foi o caso de Portugal, da Espanha e da Itália. Eles não tinham privatizado a sua rede pública de saúde e, portanto, eles reagiram muito lentamente. Vejam, o que eu quero mostrar é que vocês vão tendo aí a adaptação das determinações da Organização Mundial da Saúde, conforme cada uma das especificidades das cidades, não é? das grandes centros metropolitanos de cada país. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer? Vocês vão tendo aí a possibilidade de trabalhar com uma malha normativa, e essa malha normativa tem uma característica, não é? Essa malha é a malha que está por trás de uma sociedade em rede, uma sociedade reticular. É só vocês olharem, não é? O que é uma rede. A rede é o cruzamento de fios. Aqui nos meus dedos eu tenho 4 fios, não é? 2 e 2. Eu tenho 4 fios. Um numa perspectiva vertical e outro dois outros numa perspectiva horizontal. Cada uma dos momentos em que eles se cruzam, eu tenho aí um nó. É esse nó, não é? É essa ideia desse nó normativo que está por trás desse conceito jurídico, desse palavrão horroroso que eu venho falando nos últimos 20 anos, que é a ideia de heterarquia como antônimo ao conceito de hierarquia. Depois vocês vão falar também na ideia de eficiência. O que vai interessar aí é basicamente eficiência.
não é? O que vai interessar na sociedade informacional é eficiência. O direito é importante? É, mas como o direito do Estado, como o judiciário é lento, é formado por gente com uma formação que não tem conhecimento técnico-econômico, técnico-contábil, técnico-tecnológico, é melhor que a gente saia um pouco dessa dimensão do Estado, crie algo que pode ser mais próximo das nossas necessidades. Nós administramos isso, fazemos acordos com alguns países e, com isso, nós vamos trabalhar, portanto, com uma visão de um direito mais eficiente. Portanto, nós não vamos trabalhar com constituições que têm uma... como é que eu vou dizer? Não vamos trabalhar com constituições que têm quórums mais, vamos dizer, complexos para aprovação de uma emenda constitucional, de uma PEC. Nós precisamos de decisões imediatas, nós precisamos de um direito que vai se construindo conforme as nossas necessidades. Nós vamos nos legitimar pelos resultados, nós vamos mudando as regras do jogo conforme as necessidades de crescimento do jogo. Nós vamos trabalhar dentro de uma ideia de mudar as regras jurídicas do jogo à medida em que nós precisamos, não é, trabalhar com maior eficiência. Se nós temos uma regra jurídica que, de certo modo, é uma regra que atrasa a formalização de um contrato, não é? Encarece o custo de transação, nós simplesmente trocamos essas normas. Até porque se o Estado vai saindo de cena, até porque se o Estado vai diminuindo o tamanho do direito estatal, vai aumentando a nossa possibilidade de trabalhar com um direito autoconstituído nas cadeias produtivas em que nós estamos situados, né? E com isso vocês vão ver, portanto, as big techs aliadas, vão ver os grandes bancos aliados, vocês vão ver o sistema financeiro brasileiro funcionando, vão ver como é que as empresas de supermercados vão cada vez mais pressionando o governo, pressionar o governo a afastar o Código de Defesa do Consumidor, que era um texto muito geral, e elas querem um Código de Defesa do Direito do Consumidor dos serviços bancários, ou dos serviços de supermercados, ou do serviço de saúde pública, e coisas desse tipo. E com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que vão surgindo riscos e contingências. Nós vamos perceber que vão surgindo riscos, não é? Claro que há riscos, mas na medida em que há riscos, nós temos de começar a trabalhar no sentido de olhar quais são esses riscos. Vamos identificar quais os riscos que nós já conhecemos. Vamos identificar quais os riscos que nós conhecemos. Há exatamente 101 anos atrás, um economista americano, Frank Knight, e depois Keynes, ambos fizeram uma distinção entre risco e incerteza. Incerteza é aquilo que pode ocorrer. Nós não sabemos como vai ocorrer, quando vai ocorrer e qual é o seu alcance. É o caso de uma pandemia da Covid, foi o caso da epidemia da febre amarela, ou foi o caso da epidemia da tuberculose na América Latina, e da lepra na América Latina. O que é o risco? O risco é aquilo que já ocorreu uma vez. Eu sei que ele ocorreu no passado, a história me faz olhar para o passado. Aí eu olho para aquele risco. Olho para aquele risco e vejo e estudo aquele risco. O que é que levou aquele risco a eclodir? O que é que levou aquela contingência? Algo que podia acontecer e aconteceu. O que é que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu? Eu tenho dados históricos. Aí eu começo a analisar os diferentes riscos com aquele tema e vejo quais foram os erros que foram cometidos pelos governos no enfrentamento daqueles riscos. E com isso eu vou o quê? Eu vou calculando, eu vou analisando, eu vou me preparando, eu vou criando um protocolo para poder reagir no momento em que surgiu um risco semelhante a esse, eclodir um problema semelhante àqueles que aconteceram lá no passado. O risco é algo mensurável. A incerteza não é mensurável. O risco é algo que pode ser medido. O risco é algo que pode ser avaliado. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi, eu recebi alguns desses estudos, foi a qualidade do trabalho da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, que, na hora de planejar, quando a Covid começou a declinar, a planejar a reabertura do ensino público no seu ensino fundamental, e no ensino médio e no ensino básico, né? Portanto, na rede de ensino fundamental, o que a Secretaria fez foi como é que agiram as autoridades brasileiras, estaduais, municipais e federais, quando o Brasil foi atingido pela febre amarela, quando se controlou a febre amarela e as escolas foram reabertas. Como é que elas foram reabertas? Como é que na América Latina, quando nós tivemos uma pandemia, uma epidemia regional de lepra e tuberculose, como é que elas reagiram quando tiveram de reabrir as suas escolas? Não é? E com isso nós vamos o quê? Nós vamos avaliando esses dados, nós vamos estudando essas experiências. Risco é algo que pode ser mensurável. Risco é algo que pode ser calculável. Risco é algo que eu posso ter uma situação, estar preparado para uma situação de emergência. Né? Eu assisti uma vez, para evitar o risco de um incêndio, em uma torre de 4 ou 5 grandes torres financeiras, eu assisti as 4 ou 5 fazendo simultaneamente um simulado de incêndio. Simultaneamente. Né?
treinando para que não ocorresse no Brasil o que aconteceu com o Trade Center. Não é? Vejam, ali era uma técnica de risco. Estudaram todos os grandes incêndios que foram, contrataram uma empresa específica para isso, para fazer aquele tipo de análise. Né? Por isso é que eu chamo a atenção de vocês para essas transições que eu estou mencionando. Mas eu não acabei com essas transições que eu estou mencionando. Eu quero também mencionar que, quando nós olhamos o Estado, o próprio Estado mudou. O próprio Estado de hoje não é o Estado de 50 anos atrás. O Estado que nós temos do século XXI não é o Estado da segunda metade do século XX. O Estado do século XX, principalmente o Estado do pós-guerra, o Estado dos anos de 1950, o Estado dos anos de 1960, os Estados dos anos de 1970, eram Estados keynesianos. E esses Estados keynesianos eram Estados intervencionistas, reguladores, tentavam fazer um pacto social, tentavam implementar e executar políticas de crescimento econômico com distribuição de renda, políticas de crescimento econômico com direitos sociais, com inclusão social. E hoje nós temos estados menores, estados mais enxutos, estados que não regulamentam, estados que não intervêm, estados que substituíram as antigas autarquias do nosso direito administrativo lá atrás pelas agências reguladoras criadas pelo Fernando Henrique Cardoso e pelos outros, até pelo Lula. Não é? Qual é a diferença de autarquia para a agência reguladora no direito administrativo brasileiro? A autarquia tinha uma intervenção direta no mercado. A agência reguladora não tem uma intervenção direta, ela tem uma intervenção indireta. Ela estimula a concorrência. Quando ela vê que tem uma crise que está surgindo ali, ela estimula a concorrência. Ela tem um trabalho de uma intervenção indireta através de mecanismos de indução, enquanto as autarquias trabalhavam com mecanismos de regulação. Não é? Com isso, eu quero mostrar para vocês esses dois estados. Nesses dois estados, eu vou trabalhar com a ideia da regulação, que é o objetivo da regulação, os agentes sociais correspondentes, o elo central, o espaço de regulação, o modo de regulação e o tipo de direito. No estado keynesiano, o objeto da regulação eram os conflitos entre o trabalho e o capital. Era o conflito de classes entre capitalistas e operários. Não é? Hoje, na economia globalizada, o objeto da regulação, o que resta de regulação do Estado, são os conflitos basicamente funcionais. É um dado bastante interessante isso que eu estou dizendo. Quer dizer, lá atrás, nos anos de 1950 até os anos de 1970, 74, ao tempo em que o Lula foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, lá atrás, não é? O objeto da regulação eram os conflitos de classe entre patrões e empregados. Eram os conflitos clássicos do capitalismo industrial. Hoje, o que sobrou de regulação, o direito do trabalho praticamente está desmanchado. Os juízes trabalhistas assistiram, em 2019, antes da pandemia, portanto, 3 palestras minhas, no dia em que eles tomaram posse, sobre isso, né? O desmanche do direito do trabalho e quase que a falta de função para a Justiça do Trabalho. Não é por acaso que o Paulo Guedes tentou fundir a Justiça do Trabalho e a Constituinte 88 tentou fundir a Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, porque ela está perdendo função. Não é? Então, aqui o que vocês vão ter é, na regulação da sociedade informacional, o objeto da regulação são os conflitos funcionais. Conflito funcional não é a mesma coisa que um conflito de classe. Conflito funcional é um conflito entre sistemas. Não é? É quando eu tenho conflito entre sistemas. Um de vocês está operando com o sistema X e o outro está operando com o sistema Y. Em que medida isso pode tumultuar a vida de um segmento, de um subsistema econômico? Não é? É isso que eu quero dizer. São conflitos de natureza funcional. Os agentes sociais correspondentes no Estado keynesiano eram o Estado, as empresas fordistas, os sindicatos e os políticos, os parlamentares. Não é? O que é que nós estamos percebendo? Há uma decadência brutal do Congresso. Se nós olharmos o Congresso hoje tem menos poder do que tinha 50 anos atrás. Parte da titularidade do processo legislativo da Câmara e do Senado foi transferida para fora. Não é? Está na mão hoje da OCDE, está na mão do Banco Mundial, que, em troca de financiamento para o Brasil, o Banco Mundial exigiu a emenda 45. Vocês acham que a emenda 45 foi fortemente debatida na Câmara e no Senado? Foi. Agora, a final dela, não é? Ela demorou 13 anos. E na parte final, só foi votada quando o Banco Monetário disse: ou vocês fazem isso o mais depressa possível, não tem dinheiro novo para vocês financiarem seu crescimento. Ponto. É isso. É simples assim. E foi aí que vocês tiveram um dado interessante. Não é? O governo do Lula I, seguindo claramente a determinação do Banco Mundial, faz com a sua aliança para controlar o Congresso, que o Congresso aprove a emenda constitucional número 45, que vai modificar o direito processual, que vai, enfim, criar uma série de mecanismos dentro dos modelos do judiciário americano.
Outra coisa, no mesmo dia em que foi aprovado, em dezembro de 2004, no mesmíssimo dia em que foi aprovado a emenda 45, a Secretaria de Política Econômica e o Ministério da Fazenda, o secretário de Política Econômica, Marcos Lisboa, que depois vai ser presidente do INSPER, desculpe, vai ser vice-presidente do Itaú, depois presidente do INSPER, e o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, divulgam um documento escrito por economistas com 103 páginas. Esse documento é um documento que mostra claramente as reformas que o direito deveria fazer, que o Brasil deveria fazer no campo do direito. Não é? Se vocês me derem um minutinho, talvez tenha isso aqui. Eu não achei, infelizmente eu não achei. Mas, basicamente, aí vocês vão ter, nessas 103 páginas, todos os itens jurídicos. Né? E esse documento não foi escrito por juristas, esse documento foi escrito pelos economistas do Ministério da Fazenda, pelos economistas e procuradores do Ministério do Planejamento, pelo pessoal do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e pelo pessoal da Comissão de Valores Mobiliários. Não é? E tudo isso não é algo que mostra a necessidade que se tinha, naquele momento, de se fazer uma reforma de infraestrutura jurídica no Brasil. E essa reforma de infraestrutura jurídica, para que fosse viável, evidentemente, entrou uma série de pressões e os partidos políticos, a começar pelo governo do Lula e do Fernando Henrique e do Temer, cederam a essas pressões e fizeram essas reformas, e essas reformas são aquelas que estão em vigor até hoje. No Lula 13, nós estamos tentando ver aí, ninguém está entendendo direito, por que ele está querendo voltar a essas reformas, criando problemas com essas reformas que ele mesmo patrocinou lá atrás. Não é? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que, do ponto de vista do Estado keynesiano, os agentes sociais correspondentes eram o Estado, as empresas fordistas, os sindicatos e os partidos. E hoje, não é? Hoje, na economia globalizada, os agentes sociais correspondentes são os organismos políticos internacionais, supranacionais, multilaterais e plurilaterais. Multilaterais e plurilaterais. Segundo, são as corporações empresariais pós-fordistas, são as grandes centrais sindicais e são as ONGs. São as ONGs, como é o caso do Greenpeace ou da Oxfam. Não é? Eu orientei uma tese na Fundação, aqui na USP para uma professora da Fundação Getúlio Vargas, Michele Raton Sanches, que é uma das mais brilhantes professoras de Direito Internacional, em que ela mostra como é que numa organização Mundial do Comércio, na rodada de Cancún, eles admitiram que a Oxfam e admitiram que o Greenpeace, no primeiro momento, sentasse ao lado dos representantes dos estados, só como observador. 4 anos depois, deu tão certa a experiência que eles sentaram ao lado dos representantes dos estados como interlocutores dos estados. Ou seja, vocês tinham ONGs numa convenção entre nações, ONGs intervindo e falando como se fossem, não é? Tivessem o mesmo status dos representantes, dos embaixadores que chefiavam aquelas rodadas de Cancún. Portanto, eu quero mostrar que vocês têm um deslocamento. Não é? Há um deslocamento. O eixo central no Estado keynesiano era fundamentalmente o Estado, as empresas fordistas, os sindicatos e os partidos. O Estado está se esvaziando, as empresas fordistas sumiram do mapa, os sindicatos estão se esvaziando, os partidos estão se esvaziando, e o espaço que eles ocupavam hoje é ocupado por organismos políticos internacionais, supranacionais, plurilaterais, por corporações empresariais pós-fordistas, por centrais sindicais e por ONGs internacionais. O eixo central era o eixo econômico, ou seja, emprego, rendas, equipamentos coletivos e partilha do crescimento entre acionistas, entre executivos de empresas e entre os funcionários. Hoje, o que nós temos hoje é uma preocupação com a racionalidade organizacional, uma preocupação com descentralização, uma preocupação com flexibilização da produção, uma preocupação com a maximização da acumulação. Ou seja, vamos trabalhar com cadeias globais de valor, vamos produzir onde é mais barato, vamos, de certo modo, nos valer das pressões que podemos fazer para conseguir evitar que o leste europeu siga sendo pressionado a adotar uma legislação trabalhista, não é? Ou seja, vamos trabalhar cada vez mais com uma visão de mundo. Não é? E com isso, o que é que vocês vão ter? Vão ter no eixo central uma preocupação, como eu disse, com a racionalidade organizacional, com a descentralização, com a flexibilização da produção e com a maximização da acumulação. O espaço da regulação no Estado keynesiano era único, era o território nacional.
Hoje, o espaço da regulação é o conjunto, ele é duplo, não é? É o conjunto de nações e as empresas mundiais que vão entrando e saindo dessas nações. Em outras palavras, o que nós vamos perceber é um espaço de regulação duplo. Ele é descentralizado ao nível de cada nação e centralizado nas matrizes das empresas mundiais. Ou seja, nós temos a centralização da decisão econômica na sede das empresas mundiais. E nós temos a operação delas descentralizadas nos 5 continentes. Geralmente não na África, não é? Mas basicamente hoje leste europeu. Se vocês olharem essa ideia de uma regulação que tem um eixo duplo, não é? Ela é descentralizada ao nível de cada nação, mas ela é centralizada nas matrizes. Isso é algo que tem muito a ver com o campo do direito. Quando eu digo que as empresas mundiais centralizam as suas decisões mundiais nas suas matrizes, e quando eu vejo que essas matrizes estão sediadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia, né, eu vou perceber por que as empresas mundiais querem, por que essas empresas mundiais querem, por que elas exigem, num certo sentido, que haja uma reforma da infraestrutura jurídica mundial, no sentido de colonizar, não é, o sistema jurídico franco-românico pelos valores, pelos paradigmas, pelos procedimentos, pela cultura operativa do direito anglo-saxônico. Não é? Por fim, vocês vão ter 2 modos diferentes de regulação. No Estado keynesiano, vocês vão ter uma regulação estatal e uma negociação coletiva por meio de sindicatos de trabalhadores e sindicatos de patrões e por meio do Estado Previdência, quer dizer, do mecanismo de previdência social. Na comunidade globalizada, hoje, o que nós vamos ter é um modo de regulação global por meio de técnicas de gestão financeira, por meio de técnicas de gestão industrial, por meio de técnicas de gestão mercantil. E aí é que vai surgir, finalmente, esse quadro que eu uso nas minhas aulas de pós-graduação, eu chamo para onde vai o direito. Como é que o direito vai acompanhar as mudanças que nós tivemos na noção de Estado, na noção de território e agora na noção de regulação, na noção de agentes sociais correspondentes, na noção de eixo central, na noção de espaço da regulação e de modo da regulação. O que nós vamos perceber é que lá atrás nós tínhamos o quê? Até mais ou menos 1980, 1990, nós tínhamos o chamado direito positivo. Hoje, o que é que nós temos? Hoje nós temos a ideia de redes normativas. Vejam, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Lá atrás, nós tínhamos a ideia de direito positivo. Era o direito único, era uma visão monista do direito. Era uma visão monista do direito. Todo direito se reduz ao direito do Estado, e todo direito do Estado se reduz ao direito constitucionalizado. Hoje, nós continuamos tendo a Constituição, mas ela já não tem o mesmo peso que tinha nos anos 60, 70 ou 50. Hoje, nós temos o quê? Essa Constituição tem de sobreviver com uma nova estrutura normativa, que não é só controlada por organismos entre nações, mas é também controlada por organismos multilaterais, com múltiplos lados, com organismos supranacionais, que estão acima das próprias nações. Não é? Com isso, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós saímos de uma situação de monismo jurídico e caminhamos para uma situação de pluralismo jurídico. Saímos com a ideia de que o direito se faz, basicamente, com base nos parlamentos, e esses parlamentos são eleitos pelas regras de maioria, e hoje nós temos o quê? Nós temos um déficit de democracia. Quem é que controla o Banco Mundial? Quem é que controla as decisões da OMC? Quem é que controla as decisões do Banco de Compensações Internacionais? Quem é que controla democraticamente a OCDE? Quer dizer, nós temos um déficit de democracia. Nós temos uma crise dos sindicatos. Isso tudo vai gerar reflexos sociais. Isso tudo vai gerar reflexos políticos. Em detrimento da democracia, em surgimento de medidas tecnocráticas, em deslocamento de certas decisões que eram tomadas pelos parlamentos para certos executivos e para certos organismos internacionais. Chamo muito a atenção de vocês para esse conflito que nós estamos vendo no Brasil. O Lula, por algum motivo que eu não sei, está agredindo demasiadamente o Banco Central, está agredindo demasiadamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não é? Agora, ele está, basicamente, criticando a autonomia que o governo do Banco Central tem, que é uma autonomia constitucional. E se vocês olharem a lei que deu essa autonomia, não é uma lei que tirou do Congresso. O Congresso, quando aprovou essa autonomia do Banco Central, ele também aprovou a criação do Conselho Monetário Internacional. E o Conselho Monetário Internacional tem, hoje, responsabilidade por decisões sobre moeda e crédito que antes eram detidas
pelo Legislativo. Saiu da alçada do Legislativo, veio para dentro do Banco Central, veio para o Executivo. Dentro do Executivo, foi para um órgão que tem autonomia. E nesse órgão que tem autonomia, as decisões do Copom, Conselho de Política Monetária, são decisões tomadas na opacidade. Na opacidade. Esta é uma das características desse novo tipo de direito que nós temos. Em nome da eficiência política, desculpe, em nome da eficiência monetária, em nome do controle da moeda, por pressão dos mercados, os estados abriram mão, deixar que o judiciário, que o legislativo pudesse ter autonomia decisória em matéria de moeda e crédito, e isso foi deslocado para dentro do Executivo. Dentro do Executivo foi colocado numa entidade, numa agência autônoma, cujo presidente tem um mandato diferente no tempo do presidente da República. Vejam, isso já é fruto da pressão dos mercados. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós saímos de um velho paradigma baseado na ideia de crescimento econômico, na distribuição de renda, na ideia de políticas públicas, na ideia de pleno emprego, na ideia de justiça distributiva, nas ideias de planejamento e constituição dirigente, e hoje caminhamos cada vez mais para um mundo em que os paradigmas envolvem interconexão financeira, estabilização monetária, deslegalização, desconstitucionalização, desburocratização, flexibilização, autorregulação, privatização de empresas públicas e pluralismo decisório. Pluralismo decisório, não só no campo da política, mas pluralismo decisório no campo do direito. Qual é a consequência que nós temos disso? Só para dar uma ideia do que eu quero mencionar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pode ser que eu tenha. Não, não tenho. Para dar uma ideia de como é que o impacto disso é terrível, nós vimos aí claramente a questão da pandemia e a questão das vacinas. Antes da pandemia, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, as patentes da nanotecnologia relacionadas à saúde. As patentes, o desenvolvimento de tecnologias na área de nanotecnologia relacionadas à saúde. Como é que isso foi disciplinado juridicamente? Quem vocês acham que disciplinou o reconhecimento das patentes de nanotecnologia relacionadas à saúde? Só para vocês terem uma ideia, a produção de patentes de nanotecnologia na área de saúde, 34,2% vem dos Estados Unidos, 36,7% vem da Europa, 28,8% vem da Ásia, basicamente Japão, Singapura e China. África, 0,1%, América do Sul, 0,1%, Oceania, 0,1%. Quer dizer, se vocês olharem esses números, vocês entendem o que aconteceu, por que o Brasil, por que a política, no caso do Ministério da Saúde, no governo anterior, foi inteiramente desastrosa, quando ele começou a pôr em questão as vacinas de fora e, ao mesmo tempo, não quis financiar a única vacina de dentro do país. Vejam, porque a resposta que vocês tiveram na Ásia, a resposta americana e a resposta na Europa foi maior do que a resposta que vocês tiveram na Oceania, na América do Sul e na África. Tudo isso, por que eu estou dizendo isso? Tudo isso significa, para ir terminando, abrir caminho para as perguntas, tudo isso significa que nós estamos num momento em que a ideia de governo, como sistema hierárquico de gestão, entrou em crise. A ideia de governo, como sistema mais normativo do que cognitivo, é uma ideia de um governo lento, de um governo rígido. Quer dizer, é um governo, os nossos governos, a ideia hoje de Estado, a ideia de governo, não falo do Brasil, eu falo dos Estados, de um modo geral. Claro que isso pode mudar, estou falando em termos teóricos, isso pode mudar, depende de um Estado mais europeu, depende de um Estado dentro da própria Europa. O Estado italiano teve dificuldades, enquanto a Alemanha não teve tantas dificuldades na Covid. Agora, o que eu chamo a atenção de vocês é para isso. A ideia de governo como um sistema hierárquico, produtor de leis, como sistema hierárquico de gestão, como sistema mais normativo do que cognitivo, é uma ideia rígida, é uma ideia mais lenta, frente ao dinamismo das sociedades complexas, frente à pluricontextualidade das sociedades complexas, frente à complexidade, desculpem a redundância, das sociedades complexas. Ou seja, a ideia de governo e a ideia de Estado é simples demais para sociedades pluricontextuais, para sociedades dinâmicas e para sociedades que tendem a se subdividir em novos subsistemas funcionalmente diferenciados. Quer dizer, a ideia de Estado está entrando em crise, e com isso levou de roldão a ideia de direito positivo. Segundo, há um esvaziamento da ideia de sociedade com vértice, com centro,
com estruturas hierárquicas, com mecanismos de check and balances, ou seja, Tribunal de Contas da União, fundada numa vontade geral indivisível. Aquela ideia de Estado que representa o bem comum, neste momento ela não existe. Neste momento ela não existe. Há um esvaziamento, não é, da sociedade, da ideia de sociedade com vértice, a ideia da pirâmide, a ideia da sociedade com centro. O Estado seria o centro geométrico do poder, como vai dizer Kelsen, não é? Um Estado que seria mais normativo do que cognitivo. Essa ideia é rígida demais, é lenta demais frente às sociedades dinâmicas, frente às sociedades complexas e frente às sociedades pluricontextuais. Hoje há um esvaziamento da ideia da sociedade com vértice, né? E com isso, o que é que nós temos? Nós temos cada vez mais as sociedades sendo regidas por redes. O Estado está presente, mas o Estado é mais um nó bastante significativo, mas ele não é exclusivo mais. Ele é um nó nessa malha normativa. Ele é um nó nessa malha normativa. Como eu disse, eu tenho direito costumeiro, eu tenho direito local, eu tenho direito regional, eu tenho direito, eu tenho lex mercatória, eu tenho direito de organismos internacionais, mas tenho também direito de organismos plurinacionais, eu tenho direitos de empresas que se articularam, fizeram mecanismos de articulação global a partir da ideia de lex mercatória e coisa do gênero. Não é? Portanto, o que eu quero dizer é que, em muitos casos, hoje, nós temos pesquisa, a minha área está pesquisando, eu estou pesquisando muita coisa nesse sentido, as conexões entre os elementos das redes normativas que hoje não é, nós estamos emaranhados nelas, não é? As conexões entre os elementos das redes que se realizam sem consentimento dos Estados, elas ignoram as fronteiras, elas têm caráter transnacional, elas configuram interesses distintos dos definidos centralmente. Vejam, quando a gente está vendo esse debate sobre as fake news no Brasil, não sei se vocês estão vendo aí o projeto das plataformas digitais, né? Vocês viram que o relator, que é um relator, é um deputado do PCdoB, né? Fez uma campanha violentíssima contra as big techs, onde já se viu o Google fazer o que fez, onde já se viu a Apple fazer o que fez. Né? Basicamente é disso que eu estou falando. Não é? As conexões entre os elementos das redes se realizam sem consentimento central dos Estados-nação. Essas conexões ignoram fronteiras. Elas têm um caráter, não é, transnacional. Elas configuram interesses distintos dos definidos centralmente pelas nações. Os espaços do direito e da política já não coincidem com os espaços da economia. Os espaços do direito e da política não coincidem mais com os espaços da economia. Vejam a dificuldade que vai ser a aprovação, vejam que eles não querem uma agência, que essas big techs não querem uma agência reguladora. Eu não posso dar o nome, não é? Mas eu posso dar o exemplo. Esse exemplo é um exemplo cáustico, custou a carreira da pessoa que eu vou mencionar. É um magistrado de segunda instância, aqui de São Paulo, que já está aposentado, que mandou autuar uma dessas big techs. E mandou simplesmente sob a ordem que ele suspenderia as atividades dela. Chamou o oficial de justiça, chamou o assessor do tribunal, assessor do gabinete, e disse: eu quero que vocês, hoje ainda vocês peguem um carro e sigam o escritório dessa big tech. Eles voltaram, os dois voltaram logo, 5 minutos depois, disseram: doutor, em primeiro lugar, excelência, a Big Tech não está instalada no Brasil. Ela opera no Brasil, mas a sede dela é a Califórnia. Eu fico muito contente se o senhor me garantir uma passagem, naquele tempo tinha Varig, em classe, eu vou até de classe econômica para Los Angeles, depois nós alugamos um carro e vamos para Palo Alto, não é? Mas nós não temos a menor condição. Né? Agora, tem um detalhe, a sua jurisdição termina nos limites do Rio Paraná. Se o senhor for cruzar o Rio Paraná, ali começa a jurisdição do Estado de Mato Grosso. Se o senhor subir, começa a jurisdição de Minas Gerais. Se descer mais à direita, bate no Rio. Se descer, bate no Paraná. O senhor é apenas um juiz estadual. Eu não posso intervir numa empresa, numa malha normativa, cuja sede formal é na Califórnia. Vejam, é isso que eu estou querendo dizer. As conexões entre os elementos das redes normativas se realizam sem consentimento central. Ignoram fronteiras. Têm um caráter transnacional, configuram interesses distintos dos já definidos centralmente. Os espaços do direito e da política já não coincidem mais com os espaços da economia. A economia está mudando, e a economia exige um novo direito. Em que medida esse direito que está surgindo será exclusivamente condicionado pelas necessidades das empresas mundiais? Como é que nós podemos combater isso? Nós sabemos claramente que nós temos estados que abriram mão completamente das políticas de inclusão social. Nós sabemos claramente que a desigualdade está tomando conta do mundo novamente. Ou seja, haverá algum momento em que nós teremos o quê? Conflito de rua. Haverá algum momento em que nós teremos de
levantar a um cálculo, né? Levantar a uma ideia, a um tipo de cálculo que foi feito por um sociólogo, um brilhante sociólogo brasileiro formado em Stanford, já está falecido, Vanderlei Guilherme dos Santos. Qual é o grau de explosão que uma sociedade é capaz de suportar? Qual é o grau de uma crise, né, de desigualdade social, né, sob a forma de violência, que uma sociedade é capaz de suportar? E aí ele dizia, a gente pode estudar alguns estados que tiveram essa crise, mas esse cálculo nunca é um cálculo a priori. Nós nunca saberemos fazer um cálculo a priori. Esse cálculo só pode ser feito a priori, depois que vocês têm essa crise. Né? Ou seja, a que ponto pode chegar? Nos Estados Unidos, a questão dos migrantes. A que ponto pode chegar? Em Portugal, a questão dos brasileiros. A que ponto pode chegar aqui no Brasil essa dimensão social que vocês têm aqui no centro da cidade de São Paulo, que vocês têm na questão da Cracolândia, que se tornou absolutamente inadministrável. Não é? É isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Não é? Nesse sentido, portanto, as conexões entre os elementos de rede, não é? Elas vão levar a uma necessidade da economia, mas não da sociedade. Com isso, os espaços do direito e da política já não são os mesmos espaços da economia. Por isso é que a economia está puxando ela própria a responsabilidade para criar um direito paralelo ao dos Estados. Há um belíssimo artigo do professor Joaquim Falcão, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele e eu fomos os primeiros professores de sociologia do direito, praticamente, quando a disciplina se tornou obrigatória. E ele vai procurar, num artigo que ele fez para o Jornal Valor, ele diz, hoje nós temos de olhar a pluralidade de, né, a lex mercatória, a lex do Estado, a lex do ISA, mas tem também a lex das polícias, das milícias, tem a lex do narcotráfico, tem a lex, já mencionei, do padrão ISA e por aí vai. Não é? Com isso, o que eu quero dizer? Quero dizer que quanto maior é a complexidade da economia mundial, e o Brasil está inserido no mundo, mais difícil é controlar essas variáveis pelo Estado. Mais difícil é controlar as variáveis pelo tipo de Estado que nós temos. Não é? Esse tipo de Estado, aquele Estado liberal clássico, é um Estado que, operacionalmente falando, funcionalmente falando, ele tem uma enorme dificuldade de lidar com essa complexidade que levou a essa realidade paralela, que levou a economia a gravitar mundialmente, regionalmente, em termos europeus, em termos americanos, em termos da América do Norte, ou em termos do ASEAN, ou em termos do Mercosul, não é? Muitas vezes dando uma banana para os Estados, ou, às vezes, pressionando os Estados até o momento em que os Estados saem. Nesse sentido, não é? O que eu estou querendo dizer para vocês é que a política no nosso Estado moderno, ela se desenvolveu como uma questão de espaço territorial, e uma questão de objeto. Qual é o objeto? O conflito de classes. A esfera de responsabilidade era circunscrita ao território, a recursos orçamentários do Estado Nacional e a distribuição dos bens. Na sociedade do Estado moderno, ali que vai começar a ser corroído na altura de 1970, 70 e 80, o alcance do Estado moderno era relativo a coisas que podiam ser medidas, coisas que podiam ser mensuradas, coisas que poderiam ser contadas, mensuradas. Não é? Quanto nós temos de população, quantas instituições nós temos, qual é o nosso orçamento, quais os níveis de preços que nós praticamos. Com a interconexão dos mercados financeiros e com a transterritorialização do comércio global, o que nós temos hoje é que o campo de ação dos Estados nacionais ficou mais restrito. Os Estados não conseguem interferir numa estrutura comercial global, não conseguem interferir na interconexão global dos mercados financeiros. Hoje, a aliança dos mercados financeiros com os mercados comerciais faz com que muitos desses mercados tenham capacidade de negociar com os Estados nacionais de cima para baixo, impondo a esses Estados a sua vontade, sob pena de gerarem uma enorme crise política. Né? Se vocês olharem a América Latina, vejam que vocês têm estados que condicionaram, montadoras que condicionaram a instalação de fábricas na Argentina, desde que a Argentina lhes desse uma série de vantagens dessas que são iguais. Né? Isso vem ocorrendo no mundo inteiro. A capacidade de gestão governamental está perdendo o seu enquadramento no marco do Estado-nação. A gestão governamental está se estendendo para governos, para contextos globais. Em outras palavras, a gestão governamental está se estendendo, não é, para os diferentes subsistemas da economia não é, ou multilaterais. O que é moeda fica com o Banco Mundial. O que é desenvolvimento e financiamento para o desenvolvimento fica com o Banco Mundial. O que é a gestão, não é, do comércio fica com a OCDE. O que é saúde vai para a OMC. O que é banco, tem o Banco Central dos Bancos Centrais em Berna,
que é o BIS, Banco das Compensações Internacionais. Quer dizer, vocês têm o quê? Uma governança global. Essa governança não é unida, não existe um Estado mundial, não é isso que eu quero dizer. Existem, nas sub-áreas, nos subsistemas da economia, existe um organismo multilateral. Eles interagem entre si, trocam as informações e condicionam os Estados a aceitarem. Quando os Estados aceitam, eles são premiados. Investimentos, abertura de novos mercados ou tecnologia nova. Quando não se cedem, eles são varridos, ou seja, não tem financiamento novo, não tem abertura de mercado novo, não tem transferência de tecnologia. É isso que eu quero dizer. A capacidade dos estados, de governo dos estados, está cada vez mais sujeita, não é, a uma dependência internacional. Está cada vez mais sujeita à difusão do poder numa arquitetura política mundial e multinível, à expansão da capacidade regulatória dos organismos multilaterais. Não? Ou seja, pela forma tradicional da democracia representativa dos Estados nacionais, os Estados nacionais têm muitas dificuldades para lidar com problemas climáticos, têm muitas dificuldades para lidar com energia nuclear, têm muitas dificuldades para lidar com engenharia genética, tem muitas dificuldades para lidar com terrorismo e tem muitas dificuldades para lidar com o que a gente pode chamar de questões, as questões climáticas, não é? Portanto, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nós estamos num processo de transação. Nesse processo de transação, nós sabemos que aquele direito que vocês estudaram nas universidades, que eu estudei nas universidades, esse direito está, de alguma forma, em risco. Quer dizer, não estou querendo aqui sair com uma visão de mundo catastrófica, não é isso. Estou querendo dizer que, na medida em que nós tivemos uma transformação da economia, e essa economia foi transformada por aquelas 5 revoluções com as quais eu iniciei a minha exposição, nós vamos ter de perceber que, à medida em que os efeitos dessas revoluções, a tecnológica, a cultural, a política, a econômica, etc., a jurídica, todas elas geram um novo contexto. Esse novo contexto exige um novo direito. Esse novo contexto é um contexto em que eu tenho uma economia mais globalizada, em que eu tenho comércio mais globalizado, em que eu tenho mercados financeiros mais globalizados, eu tenho atores empresariais, conglomerados empresariais, complexos empresariais, cujo faturamento é maior do que o produto interno bruto de alguns países. Só para vocês terem uma ideia, durante muitos anos, eu não sei como é que está isso hoje, o faturamento da Ford era maior que o maior que o produto interno bruto da Dinamarca, não é? O faturamento da GM era maior do que o produto interno bruto da África do Sul. O que eu quero dizer com isso? Há uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, das 100 maiores economias mundiais, 60 são países, 40 são empresas. Quer dizer, é essa a realidade que está exigindo um novo direito. Por isso que eu acho que essa experiência da ESA, essa experiência que Raíssa e eu passamos com vocês, o prazer que eu tenho de falar com vocês, e o desejo de vocês de ouvirem isso, é que isso refina a nossa sensibilidade, abre os olhos para coisas que não estão sendo vistas pelos nossos professores de direito. No sábado, eu peguei o primeiro, quase o segundo voo do Gol para o Rio de Janeiro, para uma reunião, e peguei o último voo da Gol para vir para São Paulo. Eu nunca participei, ao longo da minha vida, de uma discussão em que nós só íamos ao banheiro, almoçávamos à mesa para julgar 140 processos, e todos os processos da área de direito, 45 no seu total, eu era o relator. Não é? Processos que vão ser financiados com empresas, processos que vão ser financiados pela Fundação Getúlio Vargas com empresas americanas ou com universidades públicas brasileiras, não é? A linha de pesquisa vai rigorosamente nesse sentido. Haviam dois projetos que caíram para a minha relatoria. Um deles é o processo do STJ e o outro era o processo do Tribunal Superior do Trabalho, discutindo essas questões que eu estou discutindo com vocês. Ou seja, a escola, pelo Tribunal de Justiça do Trabalho, pelo Tribunal Supremo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, não é? Eles estão orientando as suas escolas de magistratura a fazerem uma espécie de convênios para a gente poder discutir essas questões. Como é que nós podemos, não é? De certo modo, a grande discussão que os tribunais têm é nós não queremos perder prestígio. Se nós perdemos prestígio, não é? Nós vamos ter problemas orçamentários. Qual é o problema que isso pode gerar? O que eles chamam de perda de prestígio? Não é? A perda de prestígio se dará se cada vez mais uma normatividade paralela for criada, se cada vez mais a arbitragem for tomando conta dos grandes conflitos. Não é? Dou um exemplo disso. O Observatório da Justiça Portuguesa e o Centro de Estudos Judiciais de Portugal fizeram uma pesquisa, uma investigação, como eles dizem, e descobriram que
75% do material levado, dos litígios levados aos tribunais portugueses, são de pequenos conflitos, são os conflitos de dia a dia. Briga de vizinho, separação, briga na base do direito do consumidor, falência do pequeno comércio, eventualmente assaltos e furtos no metrô. Os grandes conflitos não entram mais na justiça portuguesa e são geridos ou por tribunais internacionais ou por arbitragem, de preferência arbitragem na França, porque Portugal ainda está com seu direito dentro de uma dimensão excessivamente franco-românica. Vejam, o que eu quero dizer? No momento em que nós tivemos um aumento ainda maior da arbitragem, vai haver aquilo que já foi discutido no Brasil em 88. Eu participei, fechado em Recife, e depois participei de uma nova, agora aberto, aqui no Teatro de Cultura Artística, de uma longa conversa com os procuradores e juízes trabalhistas, em que eles queriam que fizesse uma exposição. Lá atrás, em 2003. 2003 foi em Recife, foi na cidade do Cabo, de Santo Agostinho. A ideia é, vai desaparecer a Justiça do Trabalho, o que nós devemos fazer? Não é? E depois foi um mês antes do incêndio do Teatro Cultura Artística, eles conseguiram resistir à tentativa do governo de fundir a Justiça do Trabalho com a Justiça Federal. E eles fizeram uma conferência de comemoração e convidaram algumas pessoas para falar, e eu era uma delas. Não é? E eu disse, se nesse momento vocês estão elogiando, vibrando com a vitória, cuidado, porque pode vir a ser uma vitória de peão. Não sei se está claro. Neste momento, eu estou acompanhando muitos escritórios de advocacia que estão me pedindo discretamente, com uma forma muito gentil, mas discretamente, pagando operacionalmente, financeiramente, dizendo, professor, a nossa área nós estamos percebendo que a médio prazo nós nos especializamos em X, numa área X. Nós estamos percebendo que está diminuindo a entrada, nós estamos percebendo que aquilo está virando sucata. Para onde o senhor acha que nós devemos ir? O que nós devemos fazer? Como é que nós devemos nos repreparar? Onde é que nós devemos estudar? Não é? Nós já temos 20 anos de carreira. Onde é que nós devemos buscar essas novas informações? Não é? É isso que eu acho que a gente deve ter em mente. Raíssa, muito obrigado. Nossa, professor, e saber que tudo isso está sendo ofertado aqui na ESA para nós de forma espontânea pelo professor, porque o professor está colaborando conosco nesse período, pessoal, nessa nova modalidade, ainda espontaneamente, né? Além do convite, óbvio que ele aceitou, mas o que eu quero dizer é que apenas em julho do ano que vem nós podemos voltar a dar curso sim nessa modalidade. Janeiro. Janeiro, professor? Janeiro ou fevereiro? Janeiro. Então ainda temos um caminho pela frente, mas para a gente ter essa dimensão de que o professor está aqui por vocação, né? Então, agradecer mais uma vez, professor, por essa oportunidade que o senhor nos dá de compartilhar esses conhecimentos tão, né, essa visão dessa conjuntura global aqui e como ela repercute no direito para nós individualmente de uma forma tão lúcida, né? E tão impactante, né? Então, tem vários comentários aqui reafirmando isso, né? Às vezes a Cláudia, por exemplo, falando que fica sem esperanças, né? Que tem que até colocar as coisas como de fato são, mas que é duro ver como nunca tivemos aplicação efetiva da CF, né? E que temos que mudar isso para flexibilizar e desanimador. Isso tem sido feito desde o começo, né? Da CF até agora, de 88 até agora, só tem piorado, né? Como o professor tem mostrado essas alterações de acordo com os movimentos internacionais, a CDE, o pluralismo jurídico e essa questão da tecnocracia, né? Como a gente está submetido a essas normas cada vez mais revestidas aí pelos tecnocratas, por normas internacionais que a gente tem que, né, acabar incorporando de alguma forma, e como nossos conflitos, nossa litigiosidade vai mudando de forma, vai demandando, né, novas estratégias, por exemplo, essas que o professor traz de mediação, arbitragem, da mudança do perfil dos conflitos, enfim. Uma coisa importante, Raíssa, que eu tenho visto, Sim. como esses escritórios estão percebendo isso. Mas, por exemplo, não posso dar detalhes, mas são escritórios que são situados em grandes cidades tipo Ribeirão Preto, Rio Preto, Maringá, Londrina. Essa, por exemplo, é a área do agronegócio. O agronegócio é mundializado.
Portanto, esses escritórios estão começando a perceber que eles têm de se mundializar na sua área para atender o agronegócio. O fato de trabalharem para um braço de uma empresa mundial em Londrina, isso não significa que eles não tenham de ter uma relação. Aquilo tem de ser para a empresa, eles recebem um protocolo, porque a empresa quer agir da mesma maneira em todo o mundo, até porque se tiver um direito aqui, numa linha, um direito lá, isso é custo para eles. Tá? Então, eles estão treinando, esses escritórios estão treinando os seus novos advogados a irem aos Estados Unidos para fazer isso. Isso está provocando, nessas cidades de porte médio, está provocando uma discussão sobre a reforma do ensino jurídico. Ribeirão Preto se fala isso, Rio Preto se fala isso, Maringá se fala isso, Londrina se fala isso. Quer dizer, isso tem sido meu roteiro. Né? Semana passada eu cheguei aqui, às 8 da manhã estava falando para Rio Preto. Às 8 do meio-dia eu falei para Rio Preto, estou até sem voz até agora. Nossa, professor. E eu acredito que alguma das perguntas, vou mandar também o chat ao professor, mas eu acredito que elas sejam respondidas também na aula que vem, que será a nossa última dessa modalidade, dessa temática da cátedra, mas que terá como mote democracia, riscos e incertezas. Né? Então, algumas questões, como a Cláudia comentou em determinados momentos, né? Como o professor vê a luta de classes, como a gente pode interpretar essa questão da mercantilização, da entrada do capitalismo financeiro também, operando em nossas bases legais. Eu acho que tudo isso também pode ser trabalhado, se o professor achar conveniente. Só para vocês terem ideia, passa por chat, passa por chat, ou por e-mail, mas para que vocês saibam, na semana que vem, as perguntas são: como é que fica a democracia nisso tudo? Né? Essa é a tema, é democracia, risco e incerteza. Né? Como é que fica a democracia nisso tudo? Como é que a democracia pode conviver com essa realidade se a democracia naturalmente tem uma carga ideológica? Como é que nós vamos lidar com isso? Né? Nós temos percebido identificado muitos artifícios democráticos para a legitimação do direito, mas que, no fundo, acaba mantendo reproduções e dominações ilegítimas. Né? Depois, como é que observa a instabilidade regulatória no contexto pandêmico e pós-pandêmico no Brasil de hoje? Vai haver uma desglobalização ou não? Quais são, a meu ver, os novos padrões de intervenção do Estado e no direito? Eu acho que a gente pode discutir isso. Só para vocês terem ideia, isso foi um dos 2 livros que eu lancei no ano passado. Essa pergunta está nesse livro que está aqui. Esse livro que está aqui saiu pela editora Fórum de Belo Horizonte. Ele já está com 121 páginas. Está a primeira edição. Possivelmente haverá uma segunda edição. Essa segunda edição, eu estou acrescentando pelo menos mais umas 200 páginas, ou 180 páginas, sobre essa discussão. Sim. Excelente, professor.